Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Afegão Médio e hoje, aqui do meu lado, mais uma vez, meu grande irmão, amigo, cunhado, Doc, Gustavo Fontinelli. Tamo junto, meu irmão. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha, mais um tema? Mais galera um tá gostando, né? Tá gostando. Bom, aproveitando aqui o ensejo, o pessoal vai lá no YouTube, se inscreva, aperte o sininho, mais o quê? Se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e bota aí no comentário se quer algum tema específico, né? Compartilha com a galera. Cara, a diferença, a habilidade, né, de quem tem experiência é outra coisa. É a habilidade de quem tem 200 mil inscritos. Meu irmão. Isso aí. Sensacional. Irmão Gu, fala pra mim, qual é o tema de hoje aí? Então, hoje vamos falar sobre socialismo, capitalismo e comunismo, né? Vamos levantar isso de uma maneira clara, sem ter uma visão enviesada, né? A ideia é tentar trazer aqui um debate do que a gente estuda, do que a gente vê, dos argumentos de quem cerca a gente, né? Não é só pegar um livro de história que a gente não sabe nem quem escreveu. Exatamente. E falar sobre. A gente vai debater o que a gente vê no dia a dia, ler sobre, né? E o incrível é o seguinte, cara, que eu me pego assim, pensativo, por que a gente debate isso ainda, cara? Muito louco, cara. É muito louco. Mas para enriquecer, quem tá com a gente hoje aí? Meu amigo aqui, Fagner, né? Beleza, pessoal. Advogado. Um amigo meu que, porra, cara, acho que foi o primeiro que eu vi que era militante da esquerda. Virou casaco? Sim. Não é que virou casaco, ele abriu a mente. Aí sim. Né? Ele acordou, eu acho que... Pensou fora de uma caixinha limitada. Caiu a escama dos olhos. Caiu a escama dos olhos. E aí é interessante ter essa visão aqui, porque a gente vai saber também como é que funcionava essa questão da agenda esquerdista, como é que funcionava isso. Quando eu fui pesquisar sobre comunismo, socialismo, etc., porque a gente traz o tema aqui, mas a gente estuda antes, né? Sim, sim. Então, assim, eu fui ver os vídeos sobre esse tema, cara, é quase que tudo te doutrinando, só falando a coisa boa. Não fala a parte ruim, não fala o que aconteceu da história. E sempre com um olhar apaixonado, né? Lúdico. Lúdico, é. Construtivista. É meio louco isso. Eu acho que... E por muito tempo a gente... Quer dizer, até tempos recentes a gente não tinha um outro lado da moeda para debater o assunto. Então a gente era muito mesmo a secla, seguidores ali sem querer questionar se era certo ou errado. Quase uma imposição, eu acho, né? Eu acho que isso é um ponto positivo da polarização política. Total. Porque botou todo mundo para pensar. Criou-se um ódio maior, né, entre as pessoas, que já era plantado por grupos que vamos dividir para conquistar. Sim. Mas botou muita gente para pensar sobre. Sim. É um pouco incipiente também nesse momento que a gente vive, já começando a contribuir, né? É porque num primeiro momento foi reativo essa questão da polarização, né? As pessoas começaram a ver como a vida privada delas estava sendo afetada, sem que nada que elas estivessem fazendo fosse negativo ou ruim, como que os filhos delas estavam sendo afetados, e aí reage. No primeiro momento, uma reação, vamos dizer, de certa forma, mais estridente, né? E claro, depois, isso acho que vejo para mim, pelo menos, começou mais ou menos ali em 2013, etc. E depois você vai concatenando melhor com substrato filosófico, teórico, e as pessoas interpretando o que realmente está acontecendo e está por trás disso. E aí a tendência é canalizar isso para uma ação política, né? Que a política, ela é como é que fala? Eu gosto dessa definição, não sei de quem foi, porque aqui é um bate-papo também. É confuso. Ele sempre diz o ditado chinês. Deve ser confuso, mete confuso, né? Que ela na verdade, a forma de canalizar a violência, no bom sentido. Ou seja, você pega a violência que estaria espalhada pela sociedade e você traz para o âmbito político, dentro lá das casas, das instituições. E lá eles brigam. O grande mal de tudo que eu vejo hoje, às vezes, é as pessoas levando para a vida pessoal. Sim. Então você briga com seu melhor amigo, você briga com... Família. E ouso dizer, pelo menos na minha experiência pessoal, que já fui do outro lado, é muito mais uma reação hoje das pessoas que têm esse arcabouço de esquerda. Não vou nem dizer que sejam de esquerda, ou sejam progressistas, ou marxistas, no sentido estrito do termo, mas que simpatizam com as ideias. E aí essa pessoa, como bebe de uma fonte que trata o outro lado de maneira rotulada, de maneira preconceituosa, de maneira, vamos dizer assim, desumanizadora, quando esse alguém adere àquilo, ele fica desumano para você também. E eu não vi isso acontecendo quando eu era de esquerda.
Eu poderia dizer as maiores benesses do movimento do Sem Terra para uma pessoa que era fazendeira, tinha uma namorada, filha de fazendeiro, que o cara escutava, eu era bastante chato, e não, beleza, mas eu acho que tá errado. Aí começava aquelas contemporizações, mas não tinha um... Não tinha um lugar de fala ainda, né? Você não pode ir no Não lugar de tinha. fala, e já viu uma taxação, e exclui, e não fala mais, etc. Hoje tá muito assim, né? E você Hoje tá falou uma muito coisa assim. engraçada quer dizer, engraçada no termo de eu pensar aqui, de eu trazer, puxar na mente, que a intensidade da força opinativa, né? Quando você tinha apenas uma vertente, vamos chamar de ideológica, acho que não é esse o termo correto, mas vamos dizer que fosse, tá? É natural, se você pegar a história da humanidade, é natural que é uma questão de física. Toda força imposta, ela vai se encontrar com outra força da mesma intenção contrária. Sim. E o momento do povo de enxergar como você vai administrar depois desse conflito, desse confronto, é o que vai surgindo alterações na civilização. Sim. É natural. É revolução, é não sei o quê, são pensamentos, porque o mesmo ímpeto da pessoa pela liberdade é o mesmo ímpeto dela se acomodar e escutar aquilo que é, nossa, é maravilhoso, é lúdico. Chega uma hora que, opa, calma aí. Aquilo que eu achava que seria excepcional para minha vida, hoje tá tolindo a minha liberdade. Então a mesma pessoa que vai brigar, que brigou melhor pelo Estado, pelo aumento do poder concentrado, pelo planejamento central, vai brigar pela liberdade. Isso foi na história, sempre foi assim. Sim. Né? Só que eu acho que hoje, pelo incrível que pareça, não sei se é até um ponto convergente aqui, mas as pessoas que defendem uma direita conservadora, uma direita liberal, cara, não tem, eu acho, o engajamento necessário o suficiente para difundir isso à sociedade. Então, o que acaba ocupando, como sempre ocupou, né? Ocupou o cenário político, o cenário dos bate-papos, é a esquerda, cara, progressista, né? Você não tem. Porque você tem. O grande problema que eu vejo é o seguinte, né? Vindo desse meio, lembrando da universidade, por exemplo. Você não tinha seminários nem simpósios em que você trouxesse alguém de fato do outro campo político. Era proibido. Né? Tem até um colega da minha mulher que fez mestrado e ele brincava o seguinte, também foi muito importante para essa minha troca, né? As mesas não eram redondas, as mesas eram semicirculares. Você nunca tinha o outro lado. O máximo que você fazia era pegar uma pessoa do mesmo lado, mas com uma vertente um pouco mais leve, e colocar na mesma mesa. E aí você direciona o debate. E você tem isso sendo repetido desde pelo menos os anos 70. Exato. Então o que acontece? Hoje você tem editores de jornal que são progressistas sem saber. Sim, concordo. Eles nunca questionaram as premissas que eles defendem. É Entendeu? o viés da confirmação. É o viés da confirmação. Exato. Só que no nível da elite. Então, essa galera tomou um baque muito grande quando você vê, e aí, né, se você é uma pessoa comum, afegão médio, e você tá entendendo ali, tá meio perdido no que tá acontecendo em 2015, impeachment, meu Deus, o que é isso? A galera na rua, não tô entendendo, nunca vi isso e tal. E não tem quem interprete aquilo para você. E aí você começa a buscar mais ou menos aquilo, a buscar os termos que estão sendo defendidos ali naquele momento político de 2013 até 2015. Uhum. E você começa a achar as informações descentralizadas e distribuídas. Eu adoro um canal, inclusive, que usa muito esse termo. Não sei, depois a gente pode fazer um merchan de leve. É um canal libertário. Uhum. Que a informação descentralizada e distribuída com qualidade, na maioria das vezes, porque se ela não tiver qualidade, a pessoa não assiste. Exatamente. Então você tem um controle Exatamente. externo. Exatamente. E uma vez tendo acesso a isso, o fator de disseminação foi gigantesco. O conhecimento descentralizado é sensacional. Isso. Antigamente você não tinha condições de ter acesso àquilo que você estava querendo alcançar, buscar. Hoje você tem. Tu vai no YouTube ali, acabou. Você consegue. Tu consegue ver uma orquestra, você consegue ver um canal libertário. Sim. Tu não tinha antigamente. Não tinha. Você ficava num espiral ali daquela coisa, será que é? Então, assim, você era um próprio, digamos, você alimentava uma ignorância sem saber, cara. Era incrível isso. Gado. Gado. Pronto, resumindo. Se você pegar, por exemplo, a própria Zoe Martins fala muito sobre a questão de como viver em Cuba. E ela fala que os livros das escolas, todos endeusam, né? Fidel, Che Guevara, e que todo dia um aluno tem que recitar uma poesia sobre a Revolução.
Então, assim, eles mantêm o tempo inteiro uma aula de catecismo. informação. Isso. É uma aula de Eles vão catecismo. Exatamente. É religioso dogmático. E fazem o quê? Bloqueiam as mídias sociais, por quê? Você tem acesso ao que você está falando. Então, o que ela fala muito é que você não tem acesso ao que acontece fora do mundo. Sim. Né? E é um movimento que está acontecendo aqui também, muito estranho. Muito, muito. Né, você estabelece uma premissa dogmática, você não questiona se ela é falsa ou verdadeira, né? E baseado nela, você cerceia a liberdade de informação, Sim. que é a essência da imprensa, né? Quando ela surgiu, hoje a gente tem grandes conglomerados que pertencem a grandes famílias tradicionais e etc, né? Roberto Marinho, Frias, lá Folha de São Paulo, etc e tal. Mas você, quando começou esse movimento, século XVIII, XIX, era um jornalismo, entre aspas, independente. Muito mais crítico. Muito mais crítico. É Eu diria até pior, ele era panfletário. Sim, perfeito. E hoje é claro que tem canais panfletários. Perfeito. Né? Existem canais panfletários hoje? A pergunta que eu faço é: e daí? Eu acho que, assim, desde sempre, pegando esse gancho aí, existe o quê? Existia e existe e existirá a linha editorial. Então você tem um cara que comanda a mídia, ele vai pautar, assim, aquilo que é preferência dele. E aqueles que trabalham e ganham devido à sua própria empresa, né, de acordo com a hierarquia da empresa ali e tal, vai ter que seguir aquela pauta. Então, é muito bem determinado isso. Agora, falando aqui da questão da engenharia social, um pouquinho tempo antes, eu lembrei daquele ditador da Líbia, cara, o Gaddafi. Sim. Não sei se vocês lembram que ele fez em relação à educação. Ele criou um Green Book. E esse livro era educação. Ele escreveu como deveria ser a educação. Como seria o método de ensino ali do ensino médio, ensino fundamental. Por exemplo, ele apagou a história antes da Revolução. Por quê? Porque ele dizia que não. Por que as crianças vão aprender a história antes da Revolução? De repente vai que elas gostem do que era antes do que é hoje. Então, que não acontece na escola brasileira, por exemplo, hoje, né? Geografia. A geografia de lá era só geografia regional. Não, pra quê? Porque é evidente que se você conhecer o mapa mundi e outras coisas, é muito mais fácil você conhecer características, conhecer coisas e mais fácil de fugir. Exatamente. A língua, você não aprendia o inglês, nada, era só ali, porque se você conseguisse aprender, você poderia ter o quê? Uma aproximação de conversa de fora e fugir do país. Sim. Então olha que loucura aquilo ali, cara. Mais ou menos o que os cubanos fazem, né? A nado, Total, né? isso que eu lembrei. Puxou, eu falei, cara, também não tem jeito. o pessoal da Venezuela vindo pro Brasil. Você não vê o fluxo inverso? Não vê. Você não vê o fluxo inverso. Não Aquela vê. famosa brincadeira, né? Tinha um muro na Alemanha, em Berlim. Você só via gente morrendo, saltando do muro do lado oriental para o ocidental. Exato. É isso. E a história do muro foi exatamente isso, porque tinha, vamos chamar de êxodo, né? Vamos chamar assim, de uma fuga do lado... Engraçado que... Qual era o lado democrático da... O lado democrático era a República o lado com o nome democrático, né? Isso aí, o nome democrático é isso. É aquela famosa ordem também de você pega o nome um determinado nome e dá um novo significado. A democracia é muito fluida, cara. É muito fluida. Estão fazendo o que as pessoas hoje falam que são progressistas, né? Sim, sim. Como se você, né? Se fosse um novo nome para você dizer que você é um socialista mais tranquilo, né? Sim, que você é mais descolado, High né? society. Você, então, assim, eles Legalize. vão mudando os nomes, né? O progressismo é ruim porque, tipo, ele parte do pressuposto que tudo que é novo é melhor, né? Exato. E a gente sabe que nem tudo que é novo é melhor. Até o movimento conservador começou nisso. Você teve aquele cenário todo de Revolução Francesa, e agora eu não lembro o primeiro nome do cara, acho que é o Burke. Ele era Edmund Burke. Ele era um parlamentar inglês e falou, não, peraí, por que a gente não pode agora, já vendo a experiência dos outros, pegar o que pode vir a dar certo e começa a fazer uma reflexão do porquê que o antigo, certas coisas antigas têm que permanecer, e você capta o novo, pressiona no teste da sociedade, debate parlamentar, etc. Ou faz aquilo que o Chesterton falava, né? A gente tem que escutar os nossos mortos, né? A sociedade é uma comunidade de almas que morreram, que vivem e que vão nascer. Exatamente. É isso. Né? Essa falta reúne isso, pô. Essa transcendência a gente perdeu hoje completamente. Total. Cara, é incrível que você falou de você estudar, né? Claro, tem até, eu acho que, eu me lembro, eu posso aqui cometer até um erro aqui, mas puxar da memória. Eu acho que foi um imperador, enfim, um rei espanhol chamado Afonso X, que ele falava que você deveria ler livros velhos, queimar lenhas velhas, como que é? Queimar lenhas velhas, ler livros velhos,
conservar velhas amizades e beber velhos vinhos. Porque tudo aquilo que passou pelo tempo, pelo teste do tempo, Exatamente. é muito melhor do que aquilo que não passou. Então, você pega um cara que, como você disse, a Revolução Francesa, vai cometer a mesma coisa, vai dar problema. Então isso é brilhante, essa tua analogia, que eu até lembrei aqui agora, coisa que eu não tinha... Mas, Fagner, como é que tu foi parar na esquerda? Caraca, como é que é isso? Não, cara? isso Conta não é um aí. incrível. Exatamente, porque que a pergunta que ia ser levantada agora é essa. Levantada. Como você... Como é que você se envolveu nisso? Exatamente. Não, vamos lá. Primeiro, né, eu sou dos anos 90, dos anos 80, né? Então, era chique ser de esquerda. A esquerda não Ainda tinha é. sido... Ainda é, né, de certa forma. É um glamour, né, cara? Incrível. isso. Você não tinha um pensamento ao contrário, né? Você tinha aquela praticamente uma canonização dos Sim. personagens de esquerda. Então, por exemplo, Darcy Ribeiro, Paulo Freire. Che Guevara. Brizola, Che Guevara. Poxa, Brizola, minha casa era brisolista, meu avô brisolista, meu pai brisolista. Era Brizola a ponto de odiar o Lula, de tão Brizola que era, né? Porque, não sei, todo mundo sabe, né? O Lula e Brizola brigaram sempre Brigaram porque muito, claro. o Brizola já tinha consciência de que só pode haver um. Né? No movimento esquerdista só pode haver um grande líder. Não tem como ter mais de um. Então ele entendeu isso lá atrás. A história nos mostrou isso. Então, bem, enfim, eu era um cara normal, dessa coisa de esquerda, aprendendo aquela história, de certa forma, preconceituosa com os movimentos que são mais perenes na história da humanidade, né? Como, por exemplo, a Igreja Católica, né? A situação de governo, né? Tipo, nada deu certo porque era tudo de direita e etc. Então, né, mais ou menos o Getúlio ali, porque ele é um cara um pouquinho de esquerda, fez a lei trabalhista, apesar de ser fascista. Fascista, total. Né? Mas é engraçado, só um adendo, né? O Getúlio ele conseguiu fazer o Estado Novo porque os comunistas fizeram a intentona comunista em 35. Em 35, E tem gente até hoje que diz que não tinha razão para ter o Estado Novo. Eu até acho ruim essa ditadura do Estado Novo. Mas em 35 eles chegaram a dominar o Recife. Né? Carlos Prestes, etc. Sim. Mas só um adendo. Também é outra história que ninguém aprende, né? A gente nunca aprendeu sobre a intentona. Claro. Leiam sobre a intentona comunista de 1935. Mas cuidado onde tu vai ler, porque esse que é o problema. Não leia no livro de escola, não leia no livro escolar, não leia. Não, mas por incrível que pareça, a intentona só vai ter normalmente num site mais à direita. Porque o outro lado não fala. Não fala, não, fala. É justo. Né? Justo. Enfim, acho que eu só vi isso naquela minissérie sobre o Prestes, ou no filme do Prestes lá, e mesmo assim falando muito bem do Prestes, né? Cara, romantizando. Bem, a gente teve agora, romantizamos um terrorista, por Marighella, enfim. Mas a questão não é nem como eu fiquei de esquerda, que acho que isso muita gente vai se identificar, né? A questão é como eu desfiquei. Né? Porque assim, eu era bem de esquerda, ou seja, na faculdade. Você veio até de vermelho hoje, né? Veio de vermelho, é sacanagem. Materializando o passado aí, ó. Mas assim, eu fiz parte de centro acadêmico, né? Não tinha exatamente uma diretoria, mas fazia parte do centro acadêmico. Organizava esses seminários mais à esquerda. Fiz visitas. A universidade era pública ou privada? É pública. Pública, então. FRJ. Pronto, é isso, esquece. Fiz visitas a campos do MST. Você sobreviveu. Sobrevivi. Fiz visitas a campos do MST. Fiz um curso do MST. Um curso? Um curso de primavera. Como é que funciona o MST, como é que se faz a questão da ocupação, marxismo puro, né? Por que tem que ter reforma agrária, por que o latifúndio é em si ruim. Né? A esquerda tem muito disso, né? Você tem os pecados originais das coisas. Sim. E tudo que é mais à esquerda, mais marxista, tem Imaculada Conceição. Ou seja, é bom, porque nasceu ali no marxismo ali. Então não tem como errar. Então, por exemplo, Lula não erra. Porque o Lula é uma liderança de esquerda, que é canonizado. Já o outro lado, mesmo quando acerta, é acidente. Então, por exemplo, você nunca pode... Uma personalidade que eu passei a admirar muito depois, conhecendo a vida política, né? O Marco Maciel, que foi vice-presidente pelo Fernandinho Cardoso. Sim. Marco Maciel, eu odiava o Marco Maciel. Eu só não sabia por quê. Entendeu? Aí tentando pesquisar o porquê que eu odiava, porque ele foi governador interventor nos anos 70, governador de Pernambuco, indicado pelo regime militar. Tá, mas... E aí? Qual é a ligação da minha raiva com ele, né? Sabe? Não justifica. Pô, o regime militar até 73, 74 ali tinha apoio de 90, 70% da população. O jogo virou na eleição do 74. Né, que foi com o Figueiredo? Não, com o Geisel. Com o Geisel, isso com aí. O Geisel, a eleição para presidente era indireta, naturalmente ele venceria, ele concorreu contra o Tancredo. A Câmara de Deputados, a maioria era do Arena, que era mais pulverizado, mas pela primeira vez a Arena não tinha maioria no Senado. Então quando a gente fala assim de ditadura militar, as pessoas ficam pensando que não tinha eleição para nada. Só era indireto, mas tinha.
Aí o que o Geisel teve que fazer? O pacote de Abreu. Ele botou mais um Senado por Estado para ele ter maioria. Aqui vem a parte do regime mais autoritário. Então a gente tem 3 senadores até hoje. Por Estado. Estão bancando um a mais, isso aí, né? É isso aí. Enfim. Origem, então, para quem não sabe, porque o Estado do Acre, que cabe em Nova Iguaçu, tem 3 senadores, né? É isso. É isso. Então, mas assim, o que começou a acontecer foi o seguinte, é que quando você fica nesse movimento achando que esse movimento é a melhor coisa do mundo porque ele vai fazer o bem, e ele na verdade nunca tinha sido exatamente testado no Brasil, a não ser em governos estaduais, né? Você teve o Arraes em Pernambuco e o Brizola no Rio, e apesar do Rio de Janeiro ter sido destruído pelo Brizola, Totalmente. você sempre tendia a achar o seguinte, não, porque a gente não teve um presidente de esquerda, um presidente, né? E aí vem o PT, e o que foi interessante do Lula no começo? O Lula no começo, ele fez um pacto de manter os contratos e a linha da social-democracia, que é uma esquerda mais limpinha, né? Uma esquerda que cedeu a certas evidências econômicas. Ele assumiu o primeiro mandato não sendo aquela simbologia de esquerda que ele se Dizem originou. até que era Sim. um centro-esquerda ali, né? Isso, né? sim, Começa sim. a coisa de centro-esquerda. A verdade é que tem lado A e lado B. Na vida é assim, né? Eu sonho pro Brasil bipartidarismo. Você tá num partido ou no outro, acabou, não tem 15, não tem 5, porque na verdade é lado A, lado B. Não tem 33 como São sempre hoje. 2 senhores. E né? a maioria dos Sim, partidos claro. são todos mais para Claro. o lado. 80% mais para a esquerda ou mais tendendo a língua leve, né? É aquilo que a gente estava conversando, né? Porque na realidade a massa política ela está concentrada em cima do centrão. E esse centrão que é o quê? Que é poder. E para Sim. você ter poder, você tem que ter Estado. E geralmente a ideologia que controla isso é o quê? É a esquerda. É o socialismo. Exatamente. Então, não tem O jeito. que eu fui aprender bem depois com o Olavo de Carvalho, que é um cara realmente que teve muita visão, é que na parte econômica, a esquerda já tinha percebido que é melhor se aproveitar do dinheiro gerado pelo mercado do que você implodir o mercado. Sim. Porque já tinha dado errado na União Soviética, Sim. tinha dado errado em Cuba. Então não é maneiro, não é um adornamento o cara ser pró-mercado. Tanto que a gente foi ver depois o que aconteceu com o Petrolão e Mensalão. Eu vou chupar essa grana para me sustentar no poder. Sim. O que você tem que ver é na questão da liberdade, da sociedade civil organizada, mas organizada mesmo. Não é sociedade civil organizada por grandes fundações e ONGs, não. É o João, o Pedro, é a igreja, é o bairro, é a comunidade, entendeu? O quanto que o Estado tem, a ideologia do que ele Só defende fazer uma interfere digressão nisso. rápido, que é porque se tu tá falando, tô aqui viajando algumas ideias e tu me fez lembrar o seguinte, Fagner, que realmente quando a pessoa fala mercado, acho que mercado é meia dúzia de 6 grandes empresas que cabem na Faria Lima, não é? Mercado é um indivíduo. É um É o indivíduo. que gera riqueza, que gera renda, que gera emprego. Sim, Esse é o mercado. sim, E são sim. os maiores, os melhores empreendedores, os maiores que... Só para fazer essa digressão sim. que é ótimo. E assim, como eu tinha um arcabouço, né, passado de crença religiosa, ou seja, católico praticante até hoje, sempre eu via algumas coisas conflitantes entre a minha religião e a questão da crença política, né? E o que eu começava a perceber? Que os meus amigos, né, eu também fiz parte de um movimento chamado MIRI, Mística e Revolução, que era coordenado pelo Frei Beto, Teologia da Libertação, negócio assim. Só não invadiu a igreja, não, né? Então, não invadi a igreja não, Ainda existia pudores nos anos 2000, né? Princípios. Não, eu digo pudores, porque na verdade a lógica do cara, se ele pudesse, ele invadiria. Ele invadiria, sim, sem Né? trauma. E só para poder citar esse ponto, o ponto que me fez virar a curva, mas ainda assim eu levei 10 anos para poder virar à direita, foi a temática que para mim é muito cara, eu sei que é um assunto polêmico, não vou entrar nos detalhes. Vou entrar nos detalhes do subterfúgio. Foi a questão do aborto. Né? Assim que o Lula, não, eu não sou abortista, não sei o quê, para ganhar a galera conservadora. Mas em 2007, a Jandira Fegali faz um projeto de lei para autorizar o aborto, que é do PCdoB. Então você pensa, não, o Lula é contra, a Jandira é que é a favor. Depois você percebe que, na verdade, o centrão moderado usa o soldado mais ousado para fazer a pressão. Né? Então a Jandira, por que eu digo isso? Porque o ministro Temporão, que era o ministro da Saúde na época, comprou a ideia dela. E nas audiências públicas, tudo caminhava muito bem para a aprovação do aborto. Porque a gente tinha o famoso... E você viveu isso? Vivi isso. Como sendo católico, a igreja Sim, católica é extremamente sim, contra o aborto, claro. né? Tem dados, etc. Eu vi um estudo sendo divulgado da UERJ, depois vocês pesquisem, tá? Você vai jogar Zilda Arnes, estudo da UERJ e ONU, que dizia que 800 mil mulheres morriam por ano por causa de aborto clandestino e etc e tal. Blá, 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 blá.
Não sei dos detalhes agora, vocês podem pesquisar depois. E aquilo foi passando. Não, então a gente vai salvar 800 mil vidas, né? Porque vai morrer só criança, né? E aí... E, segundo o estudo da ONU... Beleza. A audiência pública, a galera mais contra o aborto, chama a famosa Zilda Arden. Não sei se vocês sabem, ela criou a Pastoral da Criança. Sim. A maior autoridade em pensar no bem-estar da criança e do menor é Zilda Arden. Sem dúvida. Ela foi na audiência pública. E lá ela disse, olha, eu liguei para meus amigos da ONU, que em tese foram, vocês estão dizendo aí que fizeram tal estudo, a ONU falou que não tem estudo nenhum, nunca fez nenhum estudo. Mentira. Sobre o Brasil, sobre a América Latina em relação ao aborto. Para dar esses números aí. De onde é que vocês tiraram esse número? Que isso. Imagina. E mais, descobriu isso depois que o tal estudo da UERJ, as premissas estatísticas da UERJ eram premissas arbitrárias. Então o número de 800 mil era um achado, baseando-se na premissa. Então você começa a ver que tem uma situação ativista dentro da universidade, em algumas teses de doutorado ou pesquisas, que o cara parte da conclusão para determinar a premissa, fugindo daquela lógica escolástica, da filosofia clássica e da ciência, que é você tem uma premissa dada que tem que ter algum tipo de evidência e tem que chegar a uma conclusão. Não tem empirismo algum, né? Depois tem aquele vídeo do Lula, né? A gente mentia de tudo, a gente mentia. E a gente tava falando, porque era bonito falar. 4 né? milhões de... 4 milhões de crianças. E aí, então, não, se tiver 800 mil pessoas morrendo por ano, esquece. Cara, o crescimento vegetativo... Dizimar, claro. Faz uma progressão aritmética ao contrário, acabou. Mas ainda assim, aquilo não caiu, cara, a ficha. A ficha foi cair numa mistura de... Mas você não fez uma ligação, porque isso aí, ele remete exatamente ao que está escrito em diversas literaturas de Marx, como se for necessário mudar a história para fazer revolução, que assim será... Que assim Exato. É mudar a história, mudar porque o fim. Você tá vendo o fim que você quer atingir. Essa que é a grande questão. E aí depois vem a segunda revolta em relação ao aborto também. Dilma Rousseff, 2010. Não, eu sou contra o aborto. E teve até um bispo lá em Guarulhos, acho que é Guarulhos hoje em dia aí, falou que ela era abortista mesmo, pegou vários detalhes que ela era abortista. Ela falou, não sou. E tio José Serra escrevendo no artigo dizendo que ele aceitaria o aborto em certas situações. E ela, não, eu não sou contra, vou ser contra, etc e tal. Beleza. 2013, ela passa normas administrativas facilitando o aborto pelo SUS. Regulamentou o aborto. Sem passar pelo parlamento. E você começa a ter aquelas discussões, aí o Olavo ajudou, 2015 você já tem uma literatura na imprensa, dissonante, né? O Jornal Gazeta do Povo já começa a trazer uma galera. E aí você vê, por exemplo, nessa época dizendo o seguinte, olha, não, você, se pelo parlamento não passa a tua agenda, cara, você vai por cima. Você vai pelo executivo, direto. E tem a briga judicial para ver se aquilo se mantém. Cara, também não deu certo pelo executivo, você vai no judiciário. Acabou. E aí via judiciário. Acabou. E aí via judiciário. Você vai debater depois eu uma acho que conclusão do STF. Esquece. É como está sendo feito. Sim. Inclusive, assim, cara, eu não vou entrar no mérito da opinião de... Agora, assim, cada dia que passa você vê o ministro do STF ou ministros do STF discursar como se político fosse, cara. Defendendo uma posição... Cadê o princípio da equidistância judicial? Olha, o Gilmar Você Mendes... que é advogado. Sim, então... cara, é imparcialidade, esquece, acabou. Não, então, duas coisas me assustaram. Mas quem já está antenado, e eu percebi isso em 2015, 2016, quem já está antenado percebe isso. Você vai... Eu até perdi meu fio da meada, peraí. É bom que pode cortar depois, né? Não, mas é ótimo. A gente vai puxar aqui. Um pouco esse ar aí, mano. Lembrei. Não, por exemplo, para quem já está um pouco antenado, não fico com muita surpresa, mas com essa época de Covid, eu lembro do Gilmar Mendes dizendo que as regras de saúde que tinham que ser levadas em conta pelo STF eram os ditames da OMS. E depois você vem o Fux, eu acho que esse ano, dando a abertura do ano judiciário, ele dizendo que o STF estava comprometido em implantar a Agenda 2030 da ONU. Sim. Inclusive enraizado em muitas escolas isso, como pauta, como matriz curricular, né? Digamos assim. Só que o STF o STF é guardião da Constituição. Constituição. E se a Constituição conflitar com a Agenda 2030? Como conflita? Aí, subversiva não será, né? Não é? Vai. Ou seja, o cara não é guardião da Constituição. Ele é guardião de uma outra coisa que a gente não consegue identificar. Obscura que a gente consegue identificar, a gente consegue identificar. Você não vai falar pra ninguém aparecer na tua casa. E é incrível que isso tudo resume o seguinte: o que é o Estado? O Estado você tem uma divisão. Você tem o território,
que é a geografia, você tem o povo, que é que se identifica nessa região, você tem a soberania. E a soberania é o quê? É tudo aquilo que legitima judicialmente, politicamente a sua região, o seu estado. Quando você tem uma subserviência do nosso defensor constitucional perante qualquer tipo de instituição, entidade internacional, isso enfraquece a soberania, cara. Sim. Cara, é totalmente abaixar a cabeça e falar o que tem que fazer. É isso? Então faremos, então. Teve um período que a União Europeia estava impondo tanta restrição para os países membros, vide a Alemanha ditando a União Europeia, que uma parlamentar do Parlamento Europeu francesa falou assim, pô, se Hitler soubesse que podia ter feito uma União Europeia ao invés de fazer guerra, ele teria feito uma União Europeia. Porque agora a gente tá vendo a Alemanha mandando até na minha fronteira. Na fronteira. Então, pra você poder ver como é que hoje a questão é outra, né? Não é uma questão territorial. Mas assim, voltando para esse aspecto da minha mudança para a direita, você foi um cara muito democrático, tá? Vontade do povo, que existem certas verdades, né, inerentes ao espírito humano, à alma humana, que já foram testadas há 5.000 anos, que coincidem nas grandes tradições religiosas, e que a vontade do povo tem que ser feita, tem que ser elaborada, etc. e tal. Então, eu sempre defendi que tudo é democraticamente feito dentro do parlamento. Quando você começa a ver que isso tudo é relativizado em nome de uma agenda, e o que começa a prevalecer é uma centralização a despeito do parlamento, porque você vai controlar 500 e poucas pessoas, é muito difícil. Impossível. Aí você começa a acordar para certos riscos, certas coisas, certas situações estranhas, entendeu? E aí, a partir disso, que eu comecei a refletir, passei a ter acesso a outras literaturas, ou seja, o diferencial foi ter acesso a uma literatura que contrapusesse aquele pensamento hegemônico de esquerda. Aí você vê, por exemplo, as grandes frases de que, não, o progressista ele defende a liberdade do indivíduo no lúdico, no sexual, no divertimento, fazer o que quer, na vadiagem, etc. A linha é tênue para libertinagem, né? Isso. Muito tênue. Mas ele é contra a liberdade de fato que engrandece o ser humano. Que é educar os seus filhos do jeito que você quer educar os seus filhos, criar sua empresa, empreender, não ter as amarras que te impedem de crescer, criar um mercado que você ganha dinheiro e faz todo mundo ganhar dinheiro e você gera mais emprego e etc. Essa liberdade é sempre cerceada pela galera da liberdade lúdica. E essa galera da liberdade lúdica, ele submete toda a liberdade dele a esse ente estatal burocrático que é o partidão. Se o partidão disser, o cara abre mão, desde que ele tenha a liberdade lúdica. Do lado de cá, como ele quer viver a vida dele, normalmente ele é contra essa centralização. Então essa é a linha divisória. Hoje, entendeu? Entre direita e esquerda, progressismo ou não progressismo. Então quando você começa a acordar para isso, você fala assim, não, peraí, é melhor que eu fortaleça o parlamento e não o judiciário. Não, peraí, é melhor que eu fortaleça o debate de ideias, livre. E aí eu só cerceio se tiver uma consequência muito nefasta depois. Não dá pra poder matar nada na frente, né? Eu adoro Vingadores, esses filmes da Marvel, antes do Thanos, né? Essa nova geração agora eu não tô gostando muito. Por causa do personagem do Capitão América, né? Ele chega e fala pro Tony Stark assim, uma hora, assim, olha, toda vez que você tentou matar uma guerra antes dela começar, ou de maneira preventiva, pessoas inocentes morreram. Ou perderam suas liberdades, ou foram cerceadas, etc. Então, um bem democrático social é esse de, né? Debate. Essa é a lógica de você ter um parlamento, essa é a lógica de uma empresa ter um conselho de administração, onde você pode debater livremente estratégia. Essa é a lógica de uma igreja católica ter o colégio de cardeais, apesar do Papa falar por último. Essa é uma lógica, uma opção de situações. Você tem que ter a liberdade de debate. A civilização sempre foi construída através o Ocidente e através do debate de ideias. Que hoje está sendo cerceado. Você não pode falar sobre qualquer coisa e em qualquer lugar, a qualquer momento, debater. Não existe uma civilização. Coisa que você falou, isso aí você não pode falar, não. Exato. Essa estrutura que você está falando, ela soa muito com o modelo político que a gente vê até na América, né, nos Estados Unidos. E, por incrível que pareça, o modelo político é parecido com o Brasil, né? É república, federal, presidencialista. Sim. Mas quando você vê de fato na prática, são completamente diferentes. Na realidade, o Brasil importou o modelo americano. Okay. No papel. Só que desvirtuou totalmente, tá?
Aqui é um sistema presidencialista, uma república federativa, só que lá você tem autonomia dos estados, que aqui não tem. Né? Lá ele tem uma lógica, como eles foram contra o rei, né, na independência, eles esvaziaram o poder do chefe do executivo. Né? Que dizem que presidencialismo só dá certo. Em país gigantesco como o nosso, o presidencialismo talvez seja o melhor sistema. Mas só dá certo quando você tem o poder do presidente esvaziado. Claro, você não vai substituir o do presidente para o judiciário, não é isso. Você esvazia o poder executivo do presidente para os poderes executivos dos estados. É um pacto federativo correto, que aqui a gente faz Lá ao o contrário. condado tem muito mais importância do que a cidade, que tem muito mais importância do que o estado, que tem muito mais importância do que a União. Exato, claro. Só que desde os anos 60, acho que desde o New Deal, tem movimentos americanos fortalecendo o poder do chefe do executivo. E aí a democracia, essa liberdade e diversidade nos Estados Unidos vão sendo relativizados cada vez mais. O grande avanço foi com Obama. Assumiu poder pra caramba. O Trump deu uma segurada. Não estou entrando no mérito se Trump e Obama, quem é melhor. Fato não se discute, né? é isso. O lance claro. o grande lance lá de liberdade, pra mim, que é genial, é o lance da eleição indireta para presidente. E até uma questão desse fato do Isso, parlamento também, maravilhoso. o que você acha? O quê? Porque você falou justamente, tipo, aqui a gente vê meio que uma mise-en-scène, assim, né? Quando a gente fala de parlamento e diversos partidos e tal, e lá você vê muito bem estruturado uma direita e uma esquerda. Por causa da diversidade. Ok. E agora está bem estruturado e a esquerda lá está radicalizando, querendo assumir um papel central de centralização do poder no chefe do executivo. Claro, porque é o Biden, porque se for um outro cara depois eles vão tentar, não é tentar esvaziar, mas vão tentar fazer pressão. Claro. Mas por que lá funciona também? Os tributos, majoritariamente, ficam dos municípios e estados. Vai um rescaldo para a União. A União só cuida de exército, representação internacional e grandes obras interestaduais, uma ajuda pontual no estado mais fraco. Tanto é que o presidente americano sempre teve quando eu falo presidente é a função, não o Biden, enfim. Sempre teve um papel muito preponderante no mundo como chefe de Estado, como um grande resolvedor diplomático, né? E internamente, os estados americanos, pelas suas autonomias, conseguem resolver os problemas, porque os problemas acontecem na cidade, é o que você falou. Sim. É no condado ali, na União é abstrato, não existe aquilo ali. E aí a figura do presidente não tinha paixão. Todo mundo, o presidente chega numa escola, o cara pode ser de esquerda ou de direita, o nego chegava lá, não, é o presidente, cara, o chefe da nação, é aquela criançada batendo papo, todo mundo emocionado. Fosse Bush, fosse Obama, fosse qualquer um. Aqui não, aqui você tem uma situação muito político-partidária marcada, né? E isso é ruim. E todo o poder tá em Brasília. Total. Tudo. A grana vai pra lá, a pirâmide invertida. É engraçado que eu sempre faço uma analogia que quando o dinheiro sai da cidade, vai para Brasília e volta, ele se perde tanto para ir quanto para voltar. Exato. Porque você tem aqui uma estrutura política onde tem um prefeito. Aí o prefeito ele precisa fazer um contato com o deputado estadual. O deputado estadual faz um contato com o deputado federal, que em Brasília consegue recursos que traz. Então é uma cadeia de despachantes. Né? Claro que tem muitos municípios que não conseguem se autossustentar. Então ele depende totalmente das emendas parlamentares ou então dos recursos de Brasília. Mas esse fluxo todo, ele é muito nocivo. Muito nocivo. Porque ele acaba prejudicando as cidades que são autossustentadas. Sim. Essa coisa da socialização. Exato. Temos que levar o desenvolvimento para o Mato Grosso. Cara, se você levar... até uma grande tese, né? Nos anos 70 você tinha aquela situação, não, temos que emprestar dinheiro barato para a África, porque a África não sei o quê. Cara, os países que mais receberam dinheiro na África hoje são os piores. Porque é como se fosse um dinheiro fácil, como se fosse pro seu filho, não, toma aqui a mesadinha, né? Realmente você quando estudou direito e tal. Aquele princípio da esmola, né? O princípio da esmola no mau sentido. Sim. Você dá esmola pro ferradaço, né? Isso. Então, um país, porra, Haiti tá... Tu vai botar dinheiro no Haiti. Por que eu vou botar dinheiro, sei lá, na Nigéria? Né? Nesse sentido, como foi nos anos 70, né? De compensação. Então, hoje, mais ou menos, é isso. Você tem aquela questão dos royalties. O Brasil se ferrou no pré-sal. Brasil, Rio. Rio. O cara produz. Se tiver uma tragédia de petróleo, é aqui que vai cair. E eu tô mandando dinheiro pro Amazonas. Mas o dinheiro lá das jazidas lá de petróleo fica no Amazonas. Então eu tô socializando. O que aconteceu no Rio de Janeiro desde então? Só empobreceu. 2011, 2012 pra cá. E quando é que foi o teu, tipo assim, cara... Divisor de águas. Acabou. Então, tem o Flávio Gorno, que é um autor também, autor que eu conheço muito, que eu gosto muito. Podem pesquisar os artigos dele. Tem um livro chamado Corrupção da Inteligência.
ele disse que a pessoa vai deixando de ser de esquerda, é um trauma, são 5, 6 anos. No meu caso foi um pouco mais, porque funciona como uma religião, fica arraigado mesmo na alma o negócio. Fica. E demora, mas sempre Cega você um tem... pouco, né? Você sempre tem um momento de estalo. Ele cita vários momentos de estalo nesse livro dele, mas o meu momento de estalo foi quando o PSOL entrou com uma ação no STF para legalizar o bendito do aborto. Mas é incrível, né? Foi algo que Porque você vê que mexeu fugiu. com você. Mexeu comigo. Mexeu com você. Mexeu com a sua tradição familiar. Mexeu com a cultura da sua família. Então, assim, isso é incrível, porque você, em detrimento da sua cultura, você olhou para o Estado e falou assim, não, meu irmão, aí não. Isso foi em 2016. Ninguém de esquerda moderado... Não, realmente aborto é uma gravidade. Ninguém se manifestou, como não tinha se manifestado em 2013, ninguém se manifestou contra essa atitude do PSOL de maneira nem enérgica, não, de maneira coerente, pontual. Pessoas que eu admirava, que eu era eleitor assim, crasso, Assíduo. que tem ligação com a igreja. Sim. Chico Alencar, Sim. Alessandro Molon, Pelo contrário, batendo o palma. Lula. Não, também não, porque nessa hora você fica quietinho, pô. Você tem seu eleitorado ali de Eleitorado, paróquia. né? Você vai falar contra. Falar contra você não fala outra. Então, pra mim é o seguinte, cara, olha só, peraí. Não, peraí, tá tudo errado. Então, pelo que eu tô estudando, é melhor que o poder fique no município, fique no estado, contra aborto. Aí tem esse negócio da ideologia de gênero aí, desconstruindo pra criança de 5 anos, 6 anos, Linguagem o neutra. gênero, linguagem neutra. Aí é aquele negócio, né? Um grande número de pessoas com transtorno, questões relacionadas à transexualidade, que não existiam há 10, 15 anos atrás. E a partir do momento que começa esse tipo de ideologia, a coisa aumenta. Então começa a entrar na sua casa parada, cara. E você não consegue reagir. Claro, então claro. quem prega isso hoje? Quem hoje defende o Estado do tamanho correto? Também não vou ser anarcocapitalista dizendo que não tem que ter Estado. Quem defende o Estado menor? Quem defende mais poder aos municípios, poder ao Estado local, autonomia do parlamento para definir as coisas, sem interferência do judiciário, muita interferência, que alguma interferência vai ter, claro, a questão da ilegalidade e tal. É só a galera hoje mais a direita conservadora. Que é raríssimo, cara. Por quê? Porque a esquerda pode ver, cara, sempre que tiver no embate, centralização de poder do grande Leviatã lá, do Estadão, poderosão, e a liberdade do indivíduo, os caras mais progressistas sempre vão tender para a centralização de poder. E não é nem na nação, não. Em organismos internacionais e etc. E botam amarras, tudo vindo de fora. Quando você vê que as mudanças culturais no Brasil aconteceram não porque brotou da vontade do povo. Não teve concepção popular nenhuma. Mas porque brotou de uma doutrinação importada. Não, peraí. Tem alguma coisa errada, né? Aqui sempre foi um sistema burocrático cartorial, descritivo, de cima para baixo. Sim. Nunca houve... Não, vamos lá. Então essa estrutura advém de uma concepção popular. Não teve isso. Não tem. Por isso que é facilmente aceitado por eles. Né? Quando você, né, que teve uma oportunidade de buscar conhecimento, e aí vem aquela frase que é totalmente correta, que o conhecimento, a sabedoria, ele salva a vida de quem o possui. Sim. Então, teoricamente, assim, vamos usar uma metáfora, salvou a sua vida, que você começou a enxergar, não, calma aí, cara, tudo isso que até então era lúdico, que era bonito, né, a igualdade social, a igualdade de não sei o que lá, não é bem assim. Não é. Não é bem assim. E aí te fez também, acredito eu, claro, evidente, abrir os olhos para todas as outras supressões que o progressismo, que o efeito socialismo em cascata Aí veio o depois, efeito né? em cascata. Peraí, então Exato. se o cara mentiu sobre aborto... Como é? Se o cara mentiu estatística sobre aborto, peraí. Eu lembro até de um dado interessante, né? O Bento XVI foi na África. E ele estava falando sobre a questão da... Não sei se vocês lembram disso, né? Que a igreja contra a camisinha. Só para pegar uma... Eu lembro. E aí o Papa foi lá e defendeu a questão da camisinha ainda mais assim e tal. E pá, que isso promove que tenha mais aidético. Nananana. E eu já sabia das estatísticas e as comunidades islâmicas e católicas, porque ela é muito tribal, né? Muito aldeia, aquela coisa. As comunidades católicas ou evangélicas que eram contra a questão do uso do preservativo, não é que é contra o uso do preservativo, é o arcabouço de moral sexual que antecede a isso, né? Pô, depois do casamento, pô, vai fazer antes do casamento, meu irmão. Pô, segura sua onda, não é assim.
a promiscuidade é muito ruim e tal, tem um efeito nefasto, depois vocês estão vendo aí. Não é negacionismo, é uma questão cultural de princípios morais. Exatamente. Né? Mas quem estava sendo negacionista nesse caso era a imprensa. Exatamente. Por quê? Porque nas comunidades religiosas, islâmicas, protestantes e católicas, o índice de gravidez precoce e de AIDS era infinitamente inferior. Então, peraí. Pô, quem tá me enganando, cara? Não deve ser o Bento XVI, né? Porque faz todo sentido. É muito lógico que você se preserve, etc e tal. Claro, claro. E aí depois teve um outro texto muito engraçado, também do Olavo. Porra, eu nunca mais consegui achar esse texto, cara. Que ele fala o seguinte, né? Um texto curto de Facebook. Ele fala assim, cara, esse pessoal agora tá falando que, poxa, tudo é culpa do patriarcado. Que o patriarcado, não sei o quê, do patriarcado. E agora tá a opção de explosão de adolescente grávida e etc e tal. Porra, e não tem correlação nenhuma com o fim do patriarcado de 68 pra cá? Pega os índices de violência, mãe solteira, pessoas abandonadas na rua, órfãos, etc. Pré-68. É muito maior. Quando agora, você pô. tinha, entre aspas, patriarcado. Claro. Aí você destrói o patriarcado. Refuta, totalmente. Refuta, porra. cara. Então, cara, isso é muito louco, assim. De novo, puxando pro meu lado aqui, negócio do catolicismo, porque tem muita reflexão sociológica também no catolicismo. Tem uma encíclica do Paulo VI que se chama Humanae Vitae, né? 68. Não conheço. Já antecede essa porra toda. Dessa tragédia social, entendeu? De você, porra, libertinagem à torta e à direita. Faço ideia. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que tem uma dúvida aqui. Quem quiser ser libertino pode ser, viu? Não, Acho que a gente tem mecanismos hoje pra isso. Democracia. Democracia é isso, pô. Isso aí. Agora é o seguinte, tem uma coisa que é Já fui. engraçado demais. Que eu penso o seguinte, cara, a pessoa que eu não consigo entender. Por quê? Bom, nós regulamos aqui, evidentemente, a mesma idade, somos da mesma geração, e eu sempre pensei o seguinte, cara, eu comecei a estudar depois da queda do Muro de Berlim. Então eu nunca tive nenhum tipo de interesse ou exemplos que me fizessem me aproximar de uma esquerda progressista ou esquerda socialista. Cara, uma influência. Falei, poxa, eu comecei a estudar depois, então aquilo que era o símbolo ainda existente foi ruído. Como é que hoje ainda, cara, a juventude, ela insiste em defender uma coisa que é totalmente intangível? Mas é porque você não, que você não tem. O exemplo prático já ruiu. Sim, então. Qual é o exemplo prático hoje, evidentemente ruído? Você tem poucos. Você não tem uma União Soviética para poder comparar. Olha como é que é lá. O cara não viveu, por exemplo, o que aconteceu na Polônia, na Hungria, com a entrada do comunismo, sabe? Ou com a Revolução Russa, de matar padre, matar empresário. Mas você tem isso claramente. Tudo bem que o comunismo não. O comunismo ele sempre foi vendido de uma forma assim, muito ideológica, muito bonita, que não funcionou, até porque o socialismo é a ponte para o comunismo, que nunca existiu em lugar nenhum. Mas você tem ainda, claro, assim, literaturas que defendem o ponto de vista. Mas quando você puxa pelo empirismo, você vê o quê? Não, calma, não funcionou. É porque eles sempre dizem que não foi socialismo de verdade. É porque nunca é, né? Nunca Eles é falam verdade. que não, mas eles vão falando até de Lenin, eles vão falando de todo mundo. Não, mas não é aquilo. O que a gente defende não é isso, não é aquilo, implementaram de maneira errada. Eu lembro do Frei Beto, numa palestra que ele deu, esse negócio do Miri, né? Que misturava religião com ele, falou assim, não, nós queremos um socialismo construído por nós. Você tá entendendo? O que seria mais utópico do que isso, cara? Nada. É. Então não é nem aquele socialismo de lá, nem o socialismo de cá. É um socialismo escrito por nós. Nós vamos construí-lo a partir agora da base. Gourmetizado, é um socialismo gourmet. Gourmetizado. Mas quando você vai nos grandes eventos, né, que tem esse costume de reunir em 300 grupos, cada grupo fala um negocinho, aí alguém consolida e no final sai o documento final. Você vê que o documento final já está pronto antes Da reunião. dos debates, da reunião. E tinha muito Esse é o construído por nós. É construído por nós, Sim, assim, sim, tipo, sim. por mim e meus Sim. 4 colegas aqui. Mas é assim que Não é por funciona vocês. o socialismo, é assim, né? É. São ali alguns que mandam, é o Estado cuidando de tudo, mandando em tudo, né? E eles que vão definindo o que tem que ser feito. Você pega a Inclusive, Venezuela, quem usufrui. você pega... Exatamente. Quem não usufrui. Você pega Cuba, né? Você pega o documentário lá do Fidel, Aquele documentário maravilhoso também. quem Como é que era no conviveu início, com nos anos ele. 70. Exatamente. Então, assim, mas o que eu acho que o jovem, quando ele é doutrinado para a esquerda,
Ele acha que ser da esquerda é pensar no pobre, é pensar Esse é o no gancho, outro, na que minoria, você esse é o uma gancho. pessoa do bem. Se você é social, da esquerda, você pensa nos outros, você é do bem. Se você é capitalista, você é desgraçado que tu tá O capitalismo oprimindo os outros. É o Seria- demônio, né, entre aspas. Exato. Né? Seria um o demônio. grande opressor dos menos favorecidos. É a questão da e metafísica, tal. entendeu? Você tem que trazer um inimigo metafísico. Então E o cara eles não vão- pode e eles É um vão inimigo em comum. em comum. É E eles isso. vão distribuindo Como toda ditadura, como todo regime totalitário, autoritário, eles arranjam um inimigo em comum. Exato. E eles vão dividindo em tribos, né? Tipo, tu fuma maconha? Tu gosta de fumar maconha? A esquerda é que defende. Os grupos artificiais. Ah, você Grupos sobe com artificiais. racismo? Sou eu que te defendo. Teu filho é bandido? Adoro bandido. Então, assim, eles vão, né, criando grupos e vão dizendo, cara, é a gente que te defende. Você tem que estar do nosso lado. Só que você não se vincula pela maconha. Você tem pai, você tem mãe, você tem amigo, você vai no padeiro, É isso. entendeu? Mas esse olhar coletivista que, cara, assim, não é de hoje, mas ele está muito exacerbado. Eu acho que já perdeu o nível, o limite, né? Se bem que o que seria o olhar coletivista, né? Quando existe um sistema que enxerga a sociedade através de grupos, como você falou. Exato. Enxerga a É o sociedade direito do grupo. do grupo. Então, assim, quando você enxerga dessa forma, e quem enxerga assim são os progressistas, tá? Também os socialistas comunistas, também os marxistas, também, que é a mesma coisa, também até mesmo o nacional-socialismo trabalhista da Alemanha, que é o nazismo, e tem essa visão. Por quê? Porque você suprime a liberdade individual, você suprime a Exatamente. liberdade de expressão, você suprime a propriedade privada. Você Cara, suprime a personalidade, você cara. suprime a personalidade. O cara não é quem ele é, o cara é a tendência sexual dele, o cara é a cor dele, o cara é o grupo, sei lá, Os hobbies dos deles. Você hobbies é, dele, é. entendeu? Você, Não você existe mais Porra, princípios. Não vou mais te contratar porque você é um cara de caráter. Não, vou te contratar porque você faz parte do meu grupo. Calma aí, o que é mais Exatamente. importante então? Virou um grande Big Brother, né? Não. O socialismo é um Big Brother. É, um O grande socialismo Big é um Brother, Big o nome do Brother. livro, né? Só um se dá bem, que é o líder. É isso aí. Vai pro paredão. Vocês Só que não morre, né? Vocês acreditam isso justamente Comida porque dividida pra A todo mundo. comida divide com todo mundo. Tem... Vocês acham que isso tudo ele também está muito, vamos dizer, impregnado na sociedade justamente pela essa fala da esquerda, assim, estar mais presente na faculdade federal, pública, vocês acham? Com certeza. Mas eu acho assim, A guerra cultural. mas eu acho que a gente tá com muita esperança, porque o bloqueio já foi furado. Isso é verdade. Sim. Não tem Isso como é verdade. controlar a internet, entendeu? Sim. Hoje o cara consegue ler bibliografia que ele quer Não numa tem, faculdade mas de eles estão filosofia. tentando. Não tem, mas Não tem pode aqui. vir. Estão ter, tentando, tão né? tentando. Paciente, tem um paciente Regular as redes sociais é algo que vai destruir totalmente o que resta de liberdade. Sim. Tem um paciente meu que ele trabalha na China. E aí ele manda os vídeos, ele manda os negócios lá de como funciona o negócio lá. Se estiver passando CNN, começa uma matéria sobre a China, pum, cai a televisão. Some o tema. Aí daqui a pouco, pum, volta de novo, já é outra notícia. É nesse nível. Porra, Cê Igual já o dono viu do- controle social que eles fazem na China? Que é tudo por cartão, por ponto. Dependendo da roupa que você compre, das coisas que você faz, você vai perdendo ponto. Você não Das tem direito, benfeitorias, não é você isso? não tem direito Caraca. a pegar o Cara, transporte surreal. público. É aquela surreal. série da Netflix, pô. Black Mirror. Black Black Mirror. Isso aí. Mirror. Então, assim, e assim, hoje na internet já estão. O isso já Estado tá te dizendo sendo- como ser um bom cidadão, né? Tem um vídeo de um. Acho que é um inglês, um americano, e o cara tá no aeroporto, aí ele fala: aqui é uma área proibida de filmar. Ele tá com o celular assim, né? Ele fala: eu vou botar aqui no alto, vocês vão ver em quanto tempo chega alguém pra me pegar. Aí ele bota pau de selfie, aí começa. E ele tá filmando. Irmão, dá 2 minutos, já chega um monte de policial em cima dele, já pegando o celular. Pra proibir. Então, assim, na internet você não fala tudo que você quer. De vez em quando some um milionário lá da China. É E que a 5G sumir, aí né? ele aparece e fala aparece- bem
Então, assim, é isso que as É pessoas igual o querem. Homem de Preto MIB, né? Passa aquele negocinho assim, né? Pá! Inclusive, se eu não me engano, a minha cunhada, ela adora esse bagulho de K-pop, essas paradas, né, de coreano. Ela falou que, se não me engano, na Coreia do Norte, quando você vai como turista, você tem que ir com um guia local, porque você não pode... Cuba é assim também. Né, que você não pode tirar fotos sem ter registrado algumas coisas políticas, alguns monumentos e tal, porque se você faz, você pode ser até preso ou deportado do bagulho. Cara, aquela série do que morre gente pra caramba, que estourou aí a O Round 6. Round 6, Coreia do Norte, evidentemente, quando você tem um totalitarismo, tem aquelas pessoas que buscam o mercado negro, certo? Para poder fazer... Todo ali. socialismo Todo tem. socialismo tem, normal. Continua com classe. Então, o que aconteceu? Gente rica. Exato. gente As pobre. pessoas que importaram ilicitamente o Round 6 para a Coreia do Norte, prisão perpétua. Aqueles que assistiram, trabalho forçado em campos de trabalho forçado. Aí tu vê, cara... Que legal, né? Que isso, trabalho... É isso que quer dizer aqui, companheiro. e lá o quê? Camarada. E lá o quê? O que tá na nomenclatura? República Democrática da Coreia do Norte. Cara, e é uma república democrática que só tem uma opção de corte de cabelo. Cara, isso é surreal, cara. Então, Isso é muito louco. e você falou, acho que a gente tá conversando aqui antes também, né? E até recentemente estourou, deu uma crise, uma polêmica daquele maluco lá do podcast que falou de nazismo. Uma infelicidade total, uma loucura total. Mas, cara, eu parto do princípio também, uma opinião minha, tá? Claro que aqui eu vou comparar o conceito e o resultado. Uhum. Porque política pública é efetividade. Então, Sim. qual foi o resultado da sua política pública? Foi morte? É isso que tem Foi que pensar. dizimar etnias? Pô, então calma aí. Então tem que ser crime também. Então, assim, eu acho, da mesma forma que o nazismo tem que ser crime em qualquer lugar do espaço, né? O comunismo também tem que ser crime, cara. As diversas tentativas têm que ser crime. Tanto é que Hungria, Lituânia, Estônia, Polônia, Ucrânia, lá é crime o comunismo. Lá qualquer tipo de apologia ao comunismo é crime. É tão louco que antes, alguns países que estavam dominados pelo comunismo, pelo socialismo de Stalin, quando depois daquela pacto de não agressão entre Hitler, né, entre a Alemanha nazista e a União Soviética, que o Hitler furou, não cumpriu, né? Quando foi invadindo ali mais para o leste europeu, os países que estavam dominados até então pela União Soviética agradeceram o nazismo entrando. Olha que loucura! Muito louco. Você vê. Olha que loucura! Todo mundo fala de Holocausto porque encontra-se nos livros das escolas. Mas eu não estudei, eu não me lembro e coloco aqui. Alguém estudou sobre Holodomor? Eu fui ver isso depois. Bem depois. Bem Holodomor. depois. Olha lá, Quem os fala sobre- kulaks, que eram os Os gulags, bem-sucedidos agricultores. Cara, mais de 5 milhões, isso dito, né? De pessoas que morreram por inanição, ou seja, sem comida. E era a meta, né? O Stalin chegava a ser o que? É meta de produção. Campo forçado, meta de produção. Só que, olha, é tão louco, irmão, é tão louco que tinham os fiscais de Stalin, né? Se eles avistassem algum agricultor gordinho, já era suspeito de que estava roubando a cota produzida. Porque é planificado, né? É planificado. Aliás, eu não sei também como conseguem economistas ainda sair formados hoje em dia acreditando numa visão progressista, cara, keynesiana. Eu não consigo entender essa porra. Não consigo entender. Cara, isso é uma doutrina. Porque a ideia é aquele, de novo, voltando àquele negócio do ideal. Você não compara a doutrina ou a situação com as variáveis possíveis. Você sempre compara com o ideal. Então, por exemplo, eu lembro, sei lá, falar de privatização da SEDAI, né? Aquela discussão, mas se privatizar tem que ser público, a água é nossa, mas peraí. A água pode ser mais nossa se for privado? Não, mas é porque, na verdade, o sistema deveria ser, que a SEDAI deveria ser. Não, peraí, irmão. Você tem SEDAI há 40 anos. O que funciona melhor? O que a gente tem hoje de dado, de variável, para poder melhorar o sistema? Tornar mais barato? Qual é o parâmetro? Ou, sei lá, vamos pensar na política, né? Você sempre tem 2 candidatos. Sim. Não, mas na verdade, eu queria que o candidato fosse assim que existisse. Meu irmão, você tem 2 candidatos. Você tem que comparar a sua situação atual O que tem. com aquelas variáveis possíveis. Exatamente. Com as possibilidades reais e concretas, entendeu? E não com o ideal.
Por exemplo, essa grande frase, né? Não, o socialismo nunca foi feito 100% na prática. Que aí é a brecha pra você continuar mantendo. Não, mas não é isso. Agora, o que eu mais gosto de tudo, cara, é aquela famosa frase também de o império dos fatos, da realidade. Cara, quando em 2013 o pessoal começa aquelas manifestações, aquilo também foi muito impacto pra mim. E eu fui na manifestação. Começa as manifestações falando de... Começou pela esquerda, né? Pessoal, Boulos e a galera toda. Pra radicalizar a Dilma. A Dilma tem um subterfúgio pra radicalizar. E ela foi tomada de pessoas comuns, exigindo outra coisa. E depois a galera da academia tentando dar aquilo uma roupagem marxista, uma roupagem da galera contra o capital, mas na verdade não, porque em 2015 a galera não estava contra o capital, irmão. A galera estava contra o estamento burocrático, contra a PT, contra não sei o quê. Verdade. Cara, aquilo foi um tapa na cara. Sim. Acho que eles levantaram a bola com uma intenção e tomaram Eles foi uma... perderam Cara, eu lembro de um cara... essência da comunicação popular total. Total. Eu lembro até hoje, eu tô na Presidente Vargas, no metade assim, começou a galera a subir bandeira de partido. Bicho, não foi quem tava do lado abaixo dessa bandeira, não. Foi um tudo, negócio né? brutal. Baixa, não tem partido aqui, é Brasil, não sei o quê. Não, mas sem partido não tem democracia. Que democracia? Esquece, Vocês transformaram isso aqui num negócio de Esquece. carta marcada e o caramba, que é o povo e tal. Então, eu lembro até, cara, fevereiro, isso também foi um impacto pra mim. Não, peraí, alguém tá bancando isso? Essa manifestação? Ah, foi isso. Liberaram o metrô em São Paulo, não sei o quê. Mas no início de 2015, cara, o negócio lá de pedido do impeachment da Dilma. E os grandes políticos de mais nome, em 2014, que eram contra, não, dizendo assim, não, acho que também não é pra tanto, né? A gente pode ter ruptura institucional. E a galera pedindo impeachment, e foi pra rua, depois foi pra rua em setembro, pedindo. Independente de qualquer bandeira, a imprensa já baixando a poeira, mas a galera manteve pedindo. Essa questão o discernimento estava muito mais apurado ali para poder se manifestar. Do povão, vamos dizer assim. Do povão. E assim, é incrível, você falou da guerra contra o capital, né? É outro ponto que eu falo, cara, assim, se você pegar o próprio Manifesto Comunista, tá ali, claro, não sei agora, é evidente que as edições vão mudando a página, né? Mas ele tá bem claro quando Marx escreveu que a luta, eu até anotei isso aqui, cara, eu achei tão absurdo, eu acho que eu anotei em algum lugar, mas para resumir, você tem que acabar, mesmo, ou melhor, se necessário for usando a violência, a burguesia. Sim. Você tem que destruir a burguesia, violentamente, caso for necessário. Você usa a burguesia... E quando ela vai, se ela num determinado momento for contra, você destrói. É a aniquilação do povo contra o povo. Você aniquila o povo pelo próprio povo. Melhor dizendo. E quem é a burguesia? A burguesia é quem empreende, a burguesia é quem gera emprego, a burguesia é quem que gera renda. Então, cara, a classe média bem identificada ferrou a doutrina do Marx. Porque a classe média quer viver, pô. Né? Não quer fazer revolução. Exatamente. Ou como dizia o Lula, contra o pessoal mais radical de esquerda, né? Cara, olha só. Desenvolvimento é o cara comer 3 vezes por dia, ter uma casa, um carro e a família. E ele tá certo. Claro que ele falava isso para poder dar uma silenciar na galera mais radical e se vender pro povão. Quando ele ainda tinha isso em mente, né? Mas o capitalismo é uma Mas evolução. É isso, pô. É claro, não tem dúvida. Hoje a classe média baixa vive melhor ou igual a um rei medieval. Total. A diferença do rico e o pobre antigamente, na Idade Média, era você ter sapato, não, pô. Exatamente. E o outro não. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você pega as necessidades básicas da vida. Você tem, o cara tem uma casa, o cara tem o cara tem condições de comer, de se vestir, né? De ter um telefone na mão, de assistir um Netflix, qualquer coisa. Antigamente não tinha nada disso. Você não tinha... A diferença realmente do rei para quem é muito pobre hoje é absurdamente grande. O cara vive muito melhor hoje do que antigamente. Sim. Agora, essa guerra, né, quando eu falo do capital, enfim, o capitalismo, cara, não existe uma outra modalidade, um outro sistema que mais prevalece a pessoa menos abastada do que o livre mercado, do que o sistema capitalista. Porque antes do advento do capitalismo, se parar para perceber, cara, vamos lá, primeira revolução industrial, né, finalzinho do século XVIII ali, 1760 e tal, a pessoa até então que nascia pobre morria pobre. Era muito difícil acender. E a origem do capitalismo foi essa, né, da galera que tinha ali uma concentração de agricultores enormes ali
e começaram a nascer muita gente. Ali os reis, enfim, quem dominava não sabia mais o que fazer. Colocava em asilo, colocava em, sei lá, em prisões, que é o proletário. E eles chamavam até de párias, né? E desses párias começaram a surgir as cabeças pensantes. Começaram a criar o comércio, a troca voluntária. E a essência do capitalismo é o quê, cara? É você produzir em massa para as massas. Então, o cara que não tinha recursos nenhum começou a ter acesso. Capitalismo é ter acesso. Aí eu pergunto para você, né? Que todo mundo, toda hora, em algum momento, vira e fala assim, não, o capitalismo é opressor. O capitalismo oprime os mais fracos, oprime os pobres. Cara, vamos lá, pensa comigo. O que a pessoa menos favorecida tem hoje? Hoje em dia, século XXI, ela tem o quê? Ela tem um smartphone? Tem. Ela tem um computador? Tem. Ela tem uma internet? Tem. Ela compra uma moto ou um carro em 60 vezes? Compra. Ela pega o metrô e chega na praia? E quem entrega isso para ela? Quem entrega isso para ela? É a iniciativa privada. É o capitalismo. Né? Agora, tem saneamento básico? Não tem saneamento básico. Né? Olha para cima, que é obrigação tem uma luz decente? Tudo que é obrigação do Estado, o tem Estado uma não dá. saúde? É não tem. Tem segurança? Não tem. E quem dá isso é o Estado. É. Então, essa percepção que tem que se colocar muito... A gente tem que difundir isso para as pessoas entenderem. Que não é o Estado que produz o telefone. Você tem que ir nessas perguntas simples mesmo. Cara, você quer que seja estatal tal coisa? Sei lá, ônibus. Quero que seja estatal. Então me diz uma coisa estatal que funcione. O cara não vai sacar. Ah, mas... É onde o Estado Talvez ele tá fale um envolvido. Banco do Brasil. Mas é a sociedade de economia mista. Exato. Tem exato. capitalista ali, tem um conselho de administração, tem uma galera que não é do Estado, cobrando. A evolução natural do ser humano é o capitalismo, cara. É porque se tu Todo pega... mundo as pessoas não querem sobreviver. É. Elas querem mais, elas querem aprender, elas querem... É subjetivo também. Sim. Não tem como o Estado planificar uma economia e dizer que assim, olha, agora haverá sistema de cotas. Como foi no comunismo, foi assim, cara. Tinha cotas ali, olha, você vai ter aqui um acesso a um kit de material higiênico, a um kit de alimento, tinham cartões, era comuna... Pô, não é um Bolsa Família, claro, mas era cartão social comuna, alguma coisa, que está em colocar. Cuba é assim também. Até hoje. Cuba é assim. Até hoje. Tem o mercado negro grande. Então como é lá. que pode isso, cara? E quando você pega a história que você pega a época dos senhores feudais, etc., aí começa a Revolução Industrial, aí o pessoal sai do campo para ir para a cidade trabalhar, Isso aí. e aí crianças trabalhando 16 horas por dia em condições bizarras, e a galera começando a se revoltar e não tem uma lei protegendo eles. Tu até entende o cara querer, né? Porra, vamos mudar. No século XIX, naquela coisa, vamos regulamentar isso. Mas, porra, hoje em dia o cara falar que o burguês tem que ir pro paredão e quem te oprime é o cara que gera riqueza. Então, assim, é um negócio que fica pra trás, que começa a perder o sentido. E que o que fica é a romantização, né? É uma romantização. Você torna aquilo um dogma que você não consegue tocar porque é impossível você debater sobre. Então, não fala sobre isso não, cara. Burguês contra burguês, vote 16, não é isso? Pronto. Então, assim... Caraca, agora quem é o burguês? Caramba, agora eu tô conseguindo, agora sim. quem é o Então eu burguês? resolvo, eu faço meu papel, é só votar. Então, assim, eles vão empurrando goela abaixo e aí falam... Sendo que os membros do banco do PSTU eram basicamente bancários, Pois é. ou seja, burgueses, né? Então, Classe assim, média. aí é a imagem de Fidel, Che Guevara... E eles negligenciam que os burgueses, até então, à época, eram os proletários que pensaram. Que pensaram o quê? Na massa, calma aí. No burro, Até né? então, o pequeno produtor ali que só produzia para os reis, as manufaturas eram só para os mais abastados, para os mais ricos. Não, vou pensar como é que eu vou fazer essa caneca aqui ter acesso às pessoas que bebem hoje, sei lá, cara, numa cuíca, não sei. Não, vou fazer aqui um processo produtivo, otimizar. Henry Ford, cara. A segunda revolução industrial que saiu do vapor e foi para o aço, para o petróleo, para tudo. Petróleo. O cara fez o que? Linha de produção, otimização de produção, tecnologia. Isso favoreceu as pessoas trabalharem menos. Cara, incrível isso. Incrível, né? Quem foi que reduziu a jornada de trabalho, cara, no mundo? Foi Henry Ford, cara, para 8 horas. Isso não foi o Estado. Não foi o fascismo da Itália, não foi o comunismo. Depois é que a galera legislou isso. Exatamente. Henry Ford o quê? E outra coisa, ele dobrou o salário
dos americanos, dos seus trabalhadores. Por quê? Começou a dar certo, outros empreendedores começaram a querer roubar os seus funcionários. Como que a concorrência é maravilhosa. Ele, opa, não vou perder meus profissionais aqui não. Então reduzo de 9 para 8 horas semanais, diárias, perdão. Sim. Tá? E agora eu vou dobrar aqui o salário. Ao invés de 2 e pouco dólares por hora, passou para 5 e porrada. Então, assim, a livre concorrência, ela estimula isso. Como é que pode você planificar uma economia, expropriar os bens de produção e falar que... A gente está falando isso, mas hoje muitas pessoas comentam sobre isso. Não tem que ser do Estado. Ah, tudo bem então. Então você acaba, né? Você tira ali você vai ser dono de... Você vai ser petroleiro, tu vai ser carteiro, tu vai ser o quê? Tu vai ser não sei o que lá. Toda a produção é nossa, então tá bom então. Vamos lá. Como se fosse você, vou produzir... um exemplo aqui, boçal, para todo mundo ter uma facilidade, mais de entendimento, não lucubrar muito. Agora a Coca-Cola foi expropriada. A Coca-Cola agora é estatal. Certo? Beleza. Então eu vou produzir a Coca-Cola e eu vou colocar lá em Recife apenas 1.000 engradados de Coca-Cola. Não precisa mais do que isso. Eu também não consigo produzir mais do que isso. Não consigo produzir mais do que isso. Todo no Brasil inteiro e tal. Né? Então você vai acontecer o quê? Você vai perder. Tem até um livro de Mises que ele fala que o nome do livro é O Cálculo Econômico numa Comunidade Socialista. O preço, ele é a essência da base de cálculo. Se você tirar o preço, você perde o incentivo da produção e você estoura tudo, gera inflação, porque você não vai ter nada, cara. Quando você está na iniciativa privada, mas os caras são escrotos, os comerciantes fazem isso, que aumenta o preço. Beleza, mas tá numa cidade pequena. Aí tu chega lá, pô, a Coca-Cola aqui tá R$10 uma latinha. Pô, caramba, pô, mas eu compro lá na minha cidade por R$2. Pô, cara, que vende muito esse cara aqui. Não, vou abrir aqui uma barraquinha de Coca-Cola. Vou colocar aqui, tô falando Coca-Cola aqui, eu ganho R$1, né, cara? Sem Pô, sacanagem. Aí vou colocar aqui uma merceariazinha aqui, vou vender por R$5. Aí você começa o quê? Você começa com esse movimento de livre concorrência e reduzir o preço. O consumidor vai se satisfazer, porque a intenção e a ideia e a essência sempre é atingir a massa. A massa consumidora é o patrão e não o Estado. O capitalismo tem isso, só que não é difundido, cara. Eu gosto de chamar de... O Pondé que fala muito isso, né? Que chamar de capitalismo às vezes é ruim, porque foi um nome pejorativo que os marxistas deram. Perfeito. O ideal seria falar sociedade de mercado. Sociedade de mercado. Para poder polarizar o capitalismo, o ismo e tal. Isso. Mas é bem por aí que você está dizendo mesmo. A questão é a liberdade. E a questão que se fala em relação ao comunismo, nazismo, tipo, quando o comunismo é tranquilo, ninguém persegue raça, não persegue nada, mas persegue a classe, né? É luta. Você percebe uma classe, é muito mais do que... Se você é burguês, a gente vai expropriar, essa sala é tua, agora é do Estado, não é mais tua não. Não, pode levar, teu não é tão bem seu assim não, né? Pode ser nosso. Até parece que não vai ter uma briga, que não vai ter morte, que não vai ter nada. É só pegar a quantidade de mortos da época do... Eles não falam que o comunismo nunca foi implementado em lugar nenhum, né? Então, socialismo. Então, assim, na União Soviética o que aconteceu, perseguição religiosa, etc. Total. Eu não sou ariano, mas, pô, tu é católico? Não. A religião é o ópio do povo, não queremos religião aqui, mata esse cara. Então, assim, como é que não tem perseguição? Para que um mosteiro desse tamanho para 12 monges? Vai virar um prédio público. Vamos botar lá. Então, assim, tem a perseguição no comunismo? Sim. Tem morte no comunismo? Sim. Igual tem no nazismo. Só que o comunismo, né, mal comparando aí, é um nazismo em outro local. É mesmo uma coisa em outra região tem uma diferença muito geográfica, perseguindo outro tipo de pessoa. Porque foi tão aviltante o nazismo e realmente foi tão escroto, realmente, o antissemitismo, enfim, foi tão claro a intenção ali, né, e que a diferença é o quê? Se tu pegar o comunismo ali, o socialismo no caso, tinha uma ideologia muito apaixonada, era uma questão mais econômica, era uma universalização das suas ideias. O nazismo não, o nazismo é fechado. Não, mas isso também tinha uma promessa do nazismo também, dessa situação toda social, de classe, né, de apelar desde que fosse a classe... Desde que fosse os arianos, etc. Mas se você for olhar... fracos, segundo a visão deles, era... Essa ideia socialista, nacional-socialista ou fascista de... É como se fosse uma melhoria do marxismo. Por quê? Porque o cara fala assim, olha... A base. 100 milhões de mortos 100 no milhões comunismo. 100 milhões.
Livro negro, tem um livro negro do comunismo muito 100 bom. milhões de mortos, cara. Como é que faz Isso isso? supera... Se a gente Não, parar pra você pensar sabe que- que a população brasileira, 252 milhões, vai? Imagina. Você sabia que Tá tem um bom, cálculo... Hã? É o Thanos estalando o dedo. Eu tô falando... cara. Não, você tem um... Porra. Isso não pode ser legal. Então, você tem um Não é cálculo... possível que alguém ainda tire foto com símbolo do comunismo. Não, É não por isso que eu possível. falo, assim, eu acredito que que se tem que ser questionar. crime. Tem que se questionar, claro. você tem que se Bater questionar. pau pra Mao Tse Tung. Porra, como é que faz isso? Cara. Agora, o detalhe interessante é o seguinte, cara. Vocês sabiam, eu não sei os números agora, mas se vocês forem pesquisar, vocês vão ver. Morreu mais gente sob regimes totalitários e em revoluções do que em guerra Com certeza. na história da humanidade. Eu acho que eu tenho aqui... Ó, Muito mais mortos pelo Estado totalitário do que em período entre guerras. Sim. Isso é muito louco. Não, o próprio Che Guevara, cara, ele vai pro Tribunal Internacional e ele admite que matou criança, que começou a tomar gosto por matar pessoa. E aí hoje em dia você vê um cara com... Ele foi na ONU, fuzilava a dona de casa, que era empregada de fazendeiro. Porra, e aí tu vê hoje em Nível dia uma Revolução pessoa- Iraniana, nível Revolução Iraniana. Você vendia joias pro rei, Reza Pahlavi, vai preso, vai condenado à morte. É nesse nível. Então, e hoje em dia você vê uma pessoa com a camisa dele, Uma pessoa ignora, né, cara? Eu acho que... mas é isso que a gente... É essa que é a discussão. É, Ela acha assim- que ser aquilo ali é botar aquela camisa, ela botar eu sou contra a sociedade, eu Isso. sou um revolucionário e eu penso nos outros. Eu acho que o afegão Só médio... que aquilo ali é um assassino mesmo. Então, o afegão médio deve estar se perguntando assim, cara, como é que a gente foge disso tudo, né? Como é que vão me enganar menos? Né? Aí, Conhecimento. conhecimento. Buscar no conhecimento. Mas qual que é o- Despertar. O norte que eu tomei pra mim, que também é sugerido pelo professor Olavo de Carvalho, é o seguinte. Cara, se mantém atinente às grandes tradições religiosas. Se você não precisa virar islâmico, né? No sentido, ler lá tudo, o cristão, ler Bíblia, se basear tudo, não é isso. Mas, cara, o que essa galera pensa e fala sobre a transcendência, o que é perene na alma humana? O que os autores que se decorrem dessa filosofia pregam? E a sua vida cotidiana, seus laços de lealdade, cordialidade e amizade da sua comunidade, Tem sua todo sentido, família, sabe por quê? sua vizinhança. Sabe por quê? Mantém esse norte, cara. O que atrapalha menos a minha vida? Você já tá bem, já tá numa direção Não, boa. e não, isso é incrível, porque aqui, coincidentemente você falou, tá aqui escrito, né, umas anotações que eu faço e tal, que também dentro da própria Revolução Soviética e que isso foi avançando, a religião era um instrumento utilizado pelas classes dominantes para manter os trabalhadores subjugados. Isso era a visão do comunismo. Por isso que os cristãos foram atacados, perseguidos, né? E quando É uma você visão até tira a hoje, né? religião da base familiar, da base do povo, vamos dizer assim, fica muito mais fácil para eles entrarem na mente, dominar a mente e fazer o que quiser. Sim, porque você não tem vácuo. Exatamente. Não tem limbo, vácuo, não tem espaço exato, vazio. Perfeito. Hoje, como funcionava a classe sacerdotal que eles criticam, né? Hoje você tem uma classe sacerdotal. A classe sacerdotal hoje é a imprensa. Sim. Imprensa e meio de produção cultural de massa. Muito bem bancado. É essa galera que interpreta a realidade para as grandes massas e direciona as grandes massas. Pô, como é que eu me liberto disso? Cara, volta nas tradições. Não gosta de religião? Cara, vai ler Sêneca, vai ler Aristóteles, entendeu? Vai ler São Tomás de Aquino, vai ler C.S. Lewis, que é um cara também muito bom que questiona essas coisas. Muito bom, muito bom, muito bom. Você lê os caras que pararam pra pensar, cara, o que dá certo, o que dá errado, mostra eficácia, evidência, número, você consegue entender um pouquinho melhor. É conhecer a sua Quem tá própria querendo te história, enganar? cara, porque quem não conhece a história é aquilo, né? Tá fadado a repeti-la. Então, Exatamente. assim, só que essa busca ela fica meio difícil de você enxergar, porque você não tem os grandes atores, de formadores de opinião que exemplificam através do engajamento. Você ainda, infelizmente, tem, e não dá para se negligenciar, essa mídia tradicional que ainda atinge a grande massa, que mantém a sua ideia de alienar o povo. E alienação é a pior coisa, é a pior maldição da humanidade, a alienação. A saída sai muito pelo campo cultural. Hoje o pessoal está focado muito em política, mas a questão é cultural. Com certeza. Com A certeza. questão cultural é o que você vai ler, vai educar o seu filho. Né? Eu fico brincando com os meus amigos assim, cara, a gente tem que ter muito filho, entendeu? Tem que ter muito filho e educar em casa para filtrar as besteiras que vêm de fora, que vêm da escola, que vêm da imprensa.
E já que ninguém quer ter filho fora do nosso meio, né? A galera meio que não quer ter filho, né? Quer Ter ter filho é ruim, filho. ruim. É. Pô, você vai aumentar a gente no mundo, aquela coisa Thanos mesmo, né? De estalar o dedo. Isso Tem muita aí, gente, né? Isso aí. O Thanos e o Ultron, Não por vai isso que eu ter gosto. comida Pra pra criança, todo mundo. cara, Não vai ter comida pra todo mundo. pô, se o planeta dele se ferrou, por que o planeta de todo mundo vai ser igual? O cara é maluco, né? Ele tá querendo fazer a mesma coisa com os outros? Mas no fundo é o neomalthusianismo, ou neomalthanusianismo. É isso aí. Malthanos, né? Cara, vai ser muito louco, porque tem gente que pensa ainda hoje isso, que logo haverá escassez de alimentação, de alimentos, de comida, de tudo. Cara, Mas já prometeram isso pros anos 50, prometeram isso pros anos 60. Com certeza, lá atrás também, cara. Aí você vê o Brasil, que cada vez produz mais usando menos terra. Bicho, é claro que o cara lá atrás... Então, o cara lá atrás... Porra. Então a gente pode evoluir em tudo, menos em produção de comida e de riqueza. Exatamente. Essa é a cabeça dos caras. Dos entendeu? caras. Sim, e é incrível que você para pra ver, até o advento do capitalismo, cara, 95% da população mundial viviam na linha da miséria. 95%. Hoje é o contrário, apenas 5% vivem na linha da miséria, sendo que a população mundial aumentou 8 vezes. Então, a tecnologia funciona ou não funciona? A tecnologia está concentrada na mão da iniciativa privada ou na mão do Estado? Porque tudo é uma questão de quê? De incentivo, né? Milton Friedman dizia que tinham 3 formas de você gastar dinheiro. A primeira forma, quando você gastava dinheiro com você para você mesmo, né? Chegava e vai comprar um presente para mim. Então você preferiria pagar menos, gastar menos dinheiro e ter uma qualidade maravilhosa, né? A segunda forma de gastar dinheiro é quando você gastava o seu dinheiro com uma outra pessoa. Bom, você ia gastar... Na verdade, Não. a outra pessoa vai gastar o seu dinheiro. Exatamente. Entendeu Exatamente. isso, né? Tá? E a terceira forma é o quê? É quando você gastava o dinheiro de uma pessoa com outra pessoa. Ou seja, você não tem incentivo de nada. Pô, pode gastar o que quiser, tô nem aí, qualidade que se exploda. E como que o Estado utiliza isso? A terceira forma. Porque ele não está sobre os critérios de lucros e prejuízos. O Estado ele não passa por esse teste de lucros e prejuízos como uma iniciativa que uma empresa passa. Ele não Se tá ali você até não o fim. gerir o teu escritório, se você não gerir os seus empreendimentos, você vai fracassar. Tu vai falir. Ele não tá sentindo as dores ali daquele empresário que tá, né? Porque se der M, quem paga é quem? É o pagador de impostos. Chama o Tesouro Nacional, liga aí, faz um Pix. E tá caindo na conta lá. E tá caindo na conta. É só tu pegar cara. o BNDES aí, que botou como garantia charuto cubano. Charutão. Cara, isso foi ridículo, meu Deus do céu. Ou você pega também o exemplo de Petrópolis, por exemplo. Quem Se presta não dinheiro pagar, assim? meu irmão, manda charuto. Pô, e haja charuto, hein? Pô, e o Ministério da Saúde? Fumar prejudicial à saúde, esquece. Não, vai fazer o que a política... cara, isso é loucura. Loucura. Você vê Nossa, não tem jeito, cara. Não tem jeito. A gente fica totalmente assim... quando a gente para pra perceber, né? Você vê atores políticos com uma... Eu acho que é patologia. Eu acho que o mundo político tá preenchido de Não, de tudo que síndromes for... patológicas, Não é cara. patologia não, é de caso pensado. Tudo que for reforçar controle e poder pra ele implementa no discurso. Ele implementa no Ele que eu digo essa discurso. entidade, né? Sim. Então, por exemplo, quando você vê um político prometendo lá em Petrópolis, não apareceu ninguém ainda falando isso, mas aparecerá ou já apareceu, vai ter alguém, que consegue impedir aquele tipo de catástrofe. Cara, tem catástrofe de 20 em 20 anos, 10 em 10, 50 em 50, que você não consegue impedir. Claro. Mas por que ele promete impedir? Por que ele promete que pode vir a fazer alguma coisa para impedir aquilo? Vai atender a necessidade da pessoa nesse momento ali. Naquele momento, e ao mesmo tempo, ele remete para ele como solucionador. Exato. E ele tem a desculpa de arrecadar ainda mais, Exato. de concentrar mais poder ainda, O porque eu povo vou vai evitar... demandar mais poder ao Estado e o Estado tem a única forma de cumprir o que quer. Impostos. Exatamente. E não vai Não se resolver. financia, Otávio. Não vende banana para ganhar dinheiro. O Jardim Botânico ele alaga porque sobe o nível da lagoa com chuva. Mas tem uma coisa... Arroz Jardim Botânico. Ninguém vai resolver isso. Ao contrário, por exemplo, de como conseguiram fazer um pouco ali na Praça da Bandeira. Praça assim, da Bandeira, né? Eu tava pensando, eu fui a Petrópolis porque a gente recebeu algumas Mas denúncias. só resolveram ali. A gente recebeu algumas denúncias, mas graças a Deus de superfaturamento de preço, mas não havia de fato isso, não. Mas eu tava observando, cara, e realmente foi uma situação, enfim, uma catástrofe, como você falou, e de fato choveu num único dia, poucas horas, o que tinha que chover em 3 meses, não em Petrópolis, naquela região de Petrópolis. Aquela região mais central ali. Então, assim, realmente foi uma loucura. Só que se você parar para ver, não tem uma solução
de médio prazo, de Não tem. curto prazo, até de longo prazo. Por quê? Existe uma desorganização urbanística total. Quem vai tocar nisso? Como é que você vai fazer isso? Só que lá atrás, como é que surgiu isso? Lá atrás, se hoje tem, imagine alguns anos, décadas, déficit de habitacional. O cara vai, vou subir aqui, eu vou construir aqui no morro, vou pegar aqui minha casa, vou colocar aqui minha casinha e vai. Aí chega um político lá, um vereador, não, pô, tem que asfaltar isso aqui. Já tem 100 casas, aí asfalta, concreta. Aí chega lá e a gente coloca luz. Aí chega a SEDAI, vão colocar água. Acabou. Legalizou a moradia. Totalmente sem nenhum tipo de estudo de impacto, de nada, para que ali pudesse evitar. Meu irmão, como é que você vai querer o contrário, cara? Vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema. É porque todo mundo acredita, né? Que não vai acontecer mais. Sendo que a pior chuva foi só em 1932. Então depois disso. Mas aí não tem como. Aí você não vai. Não vai. Mas aí você desdobra para a questão do plano diretor. O plano diretor, a cidade, é uma obrigação de todos os municípios, dos 5.537 municípios, apresentar o plano diretor em 4 anos. Né? O que eu vou fazer? Qual é o gabarito que eu vou autorizar a empreender aqui uma construção civil? Essa rua vai para onde? A rodoviária sai daqui e vai para lá. Aqui vai ser uma zona industrial, ali vai ser uma zona mais residencial. Então isso serve para você pensar a cidade. Tá? O que eu mais vi até hoje, cara, é a pessoa pegar... Não, calma aí. Vamos expulsar os pobres dos centros da cidade. Aí pega a pessoa mais pobre, tira, que eu acho isso uma loucura também. Igual aqui, um exemplo claro aqui na Cidade de Deus. As pessoas ali moravam na Cidade de Deus, numa parte que eu me recordo o nome, que era um morro, né? Um morro. Era de madeira, cara, era barraco. A pessoa não tá ali porque ela quer. Né? Via de regra, ela tá ali porque não tem condição nenhuma. Não tá sobrevivendo de fato, esperando Deus chamar. Né? Aí ela tira dali, faz um reassentamento para Minha Casa Minha Vida, um conjunto habitacional que é muito digno, não tenha dúvida nenhuma. Só que a partir do mês seguinte, você tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar condomínio. Como é que faz? O cara não consegue sustentar. Piora tudo. Então você descentraliza a favelização. No termo de falta de Estado, no termo de falta de presença das concessionárias. Você descentraliza. É igual o crime. É igual o PP. A UPP ela ajudou a organizar o crime desorganizado. Porque você explodiu um local, o cara fugiu para outro lado, lá para Petrópolis, lá para não sei aonde, só que ele gostou de lá, cara. Ele vai voltar. Ele vai voltar ali para Rocinha, vai voltar para o Morro do Alemão. Mas ele deixou uma sementinha lá, plantadinha, bonitinha lá. Mas como a ideia foi vendida... Exatamente. E como a ideia foi implementada. É aquela coisa, ideia implementada versus defendida. A gente está levando muito em conta o que se fala e menos em conta o efeito do que se fala. Cara, foi... eu mudando rapidinho de assunto aqui, mas trazendo para nossa pauta, eu sinceramente... Eu não acredito, Fagner, que se não houver um engajamento mesmo, cara, as pessoas refutam a política. Teve uma hora que eu, conversando com uma pessoa, ela falou assim, eu tô desacreditado, que não sei o quê, que é tudo bandido, e que não sei o que lá. Eu falei, cara, você gosta de futebol? Ele falou assim, não gosto, claro. Qual o time que você torce? Ele me deu um presentão, falou Vasco. Eu falei, tu gosta do Vasco, cara? Tu é vascaíno? Não sou e tal. Tu tá satisfeito com o seu time? Ele, não. Eu falei, beleza, também não tinha como. Tá, brinquei. Não tô satisfeito com o meu time. Mas, vamos lá. Quando o técnico faz uma borrada, você xinga ele? Vibrando? Claro. Você vibra quando o teu time Vasco anuncia uma boa contratação? Claro. Você acha que aquilo vai melhorar o time? Claro. Quando sopra o dinheiro no seu bolso, tu não chama a sua família com os amigos, vai pro estágio prestigiar o seu time? Claro que eu vou. Tu não reúne seus amigos, faz um churrasco pra assistir 4 horas de domingo, teu time jogar? Claro. Por que tu não faz isso com a política? Aí ele... A política você tá criticando e você financia ela. Que o sistema todo é financiado por nós. Sim.
O Vasco não, você tem a opção, cara. Aqui não só tem opção, aqui é o poder Não, do não Estado. pode nem que te interferir, né? Não pode, exatamente. Aí o cara, pô, você tem razão, cara. Tu tem razão. Eu falei, é exatamente isso. Não tem como você colocar todo mundo no mesmo balaio, porque a única forma de você melhorar aquilo que você critica é pelo mesmo sistema. Sim, e sempre tem uma opção melhor. Ah, todo mundo Sempre ladrão, tem. não vou me Não, importar com sempre isso, tem. cara. De novo, são sempre dois. Você vai optar pelo menos pior, cara. Porque o ideal você não vai ter. Exatamente. Não, o ideal esquece. Nunca vai ter ideal. Se esperar o ideal chegar, faz o quê, irmão? Chora, pede pra morrer. Exatamente. Não é? É a máxima do exército, né? Não é o que queremos, não é o que merecemos, mas é o que temos. É o que temos. Exatamente. É o que temos. Os meios alternativos são esses. Então, Acabou. pega a sua merenda e vai na E rota. vai. E vai. Eu tenho que ir no banheiro, cara. Tá ótimo, tá Dá ótimo. esse Pode, corte pode. aí, né? Tá ótimo. Acho que beber esse Alguma coisa que a gente tá esquecendo de comentar aqui? Não, eu tava sentindo falta do capitalismo, mas vocês abordaram, então. É, a gente Quando deu conseguiu. uma hora, até falei com dois. Dorme não, Torres. Não, toquei isso, não posso. Ah, maneiro, cara. Aí seria legal na hora da finalização, Ah. deixar uma mensagem. A história dele foi legal, a narrativa, porque é o relato de um ex-socialista. Explorar esse mundo. Explorar esse mundo. Tava vendo o canal lá da Zoe e ela falando do... Tem uma frase que é comum. Ela é única. Ela é foda, né? Ó, por exemplo, se no ao vivo acontecer isso, que tipo, deu E no da banheiro vida, continua. vocês continuam tacando, Sim. entendeu, Igor? Ah, é? É. Que ela fala assim, que lá é muito comum uma frase que eles falam, mas aquele homem mentiu pra mim. Ele falou pra mim que ele era um carregador de malas de hotel, mas ele era apenas um neurocirurgião. Que ela fala, cara, um neurocirurgião lá, ele ganha $30 por mês, que é o mesmo preço do cara que carrega mala no hotel, que ganha $30 por mês, que é o salário mínimo que eles têm. Então, aqui, independente do que a gente faça, todo mundo ganha $30. Só que o cara que carrega mala, ele ganha gorjeta. Cada gorjeta. Então, a cada, $2, Pô, 3 terminou que com o ele vai médico pra ganhando, ficar. O É cara caro, junta uma grana, Aquela né? hora que tu falou do bagulho, tá vendo aqui o manifesto do Partido Comunista? Mano, ele tem essa parada mesmo, exterminar Exterminar, a é. burguesia, o caralho. É. Os 100 milhões veio a parte da soviética, né? Tu E quer a essa China porra, essa também. parada? Manda Né? tudo A maioria das mortes foi O quê? da República esses três. da China. Tu quer? Sabe? Ah, manda aí. Cara, o pior é que ninguém fala sobre isso. Não, eu vi a besta do meu irmão, quando deu esse negócio do comunismo, não sei o quê. Ele falou, agora todo mundo fala, tu é comunista, vai pra Cuba. Aí ele, porra, se vai mandar pra um país direito, manda pelo menos pra China. Aí dá vontade de falar, tu tem ideia, seu idiota, se você for pra China, quanto tempo você sobrevive lá? Primeira merda que você botar lá que o ditador é genocida, tu some, Sim, acabou. Exatamente. Mas alguém falou sobre aquele corte lá dele, lá do... Todo mundo Felizmente, zoa, né? gente, Não, ali eu também entendi o que ele quis dizer, mas... Eu procurei a parte íntegra pra entender, né? Foi um corte. Aquilo ali ele falou debochando, né? Do tipo, É, eu sim. falo sobre política, mas infelizmente eu tenho que falar do meu trabalho, porque aqui a gente vive num país que eu tenho que trabalhar. Cara, Tem incrível isso. Tem mais. Vambora, vamos encerrar aqui então. Deixa eu ver aqui. Ele diz assim, ó, o marxismo pregava a autodestruição do regime capitalista e a consequente extinção da acumulação de riquezas, de propriedade privada e da segregação de classes sociais, surgindo uma sociedade dominada por trabalhadores. Contrapunha-se, portanto, aos movimentos radicais favoráveis à luta armada como forma de dominação do poder estatal pelos trabalhadores e ao movimento reformista que admitia a manutenção da burguesia, mas buscava a conquista de mais direitos sociais pelos trabalhadores. Qual a contraposição de comunismo e socialismo? Esse aqui tá na... Manifesto Comunista. do Partido Comunista. Ah, sim. Porque é implementar a ideia do socialismo, né? É todo mundo ter tudo igual, com o Estado regulando, né? É a mesma coisa para todo mundo, não tem opção de produção, expropriar tudo, é tudo do Estado, para o Estado pegar e dividir tudo para todos, né? Isso. E quem manda no Estado? Pois é. Como é que faz? São É uma os eleitos entidade. democráticos. Não, que eleito, rapaz. Porque se o cara não fizer o programa comunista... Não, mas aí ele é do Partido Comunista e só é eleito quem tá ali Fica dentro. igual, são os é, amigos. não. Eles entram para tomar o poder Partido único. e depois a gente vê, né? O Fidel fala isso, né?
Ele fala, não, eu vou entrar pra dar uma organizada, daqui a pouco a gente bota Aí eleição. fica igual o Putin ali, né? Troca de primeiro-ministro e presidente, já tá ficando mais longevo praticamente do que a própria Stalin. Daqui a pouco acho que passa o Stalin em Sim. termos de longevidade. Puxa aí a volta aí. Como é que a gente faz isso? Você lembra dessas paradas que a gente parou? Não, mas depois a gente puxa um outro faz. Não, eu acho que eu já me preocupei em pedir pra ir no banheiro quando encerrasse. Já tava já, né? É. Já tava já, né? Puxa um Então já vai... Segurei bem. Porra. Mas Assim, quando for assim, pode. pode, a É. gente vai. A gente tem só pra uma coisa que eu lembrei aqui agora, né? Que muita gente fala assim, o Brasil é capitalista. Que o Brasil é capitalista? Não é, cara. Tem uma diferença Não, muito nossa. clara entre capitalismo de Estado e capitalismo de livre mercado. O socialismo é um... A gente já tá gravando ou não? Já. Ah, desculpa. Não, Pô, foi bora. mal, cara. Não, pode falar. Não, pode, bora. Não, que eu ia falar sobre, um momento atrás, sobre essa principal diferença, né, do nacionalsocialismo, do fascismo, Sim, né? sim. É quando ele coloca todo esse bojo não em prol do proletário ou do trabalhador, no discurso, mas em prol do Estado. Sim. Tudo pelo Estado, nada sem o Estado, nada fora do Estado. Estado. E aí, o que ele faz? A jogada genial, entre aspas, do Hitler e do Mussolini. Eu não vou estatizar as empresas. Eu Vou obrigar as empresas a me regular. venderem ações. E aí eu faço parte do board da empresa, com poder de veto, se a empresa for contra a minha diretriz estatal. Então, esse é o espírito do nacionalsocialismo. Quantas empresas têm participação, às vezes até majoritária, do BNDES, irmão? Muitas exemplo, empresas aqui. tá chegando Agências lá. nacionais de regulação. Por isso que eu falo, não adianta privatizar. Você tem que desestatizar e desregulamentar. Porque senão não adianta nada. A China é assim. Quem é o cara que vai A China é exatamente assim. Quem é uma empresa, um grande grupo de investidores Você tá que vai pescando. querer vir no Brasil para competir com o Estado? Se através de uma canetada muda tudo, qual é a segurança jurídica que tem? Não, e pior, quando o governo, nos anos 2010, apesar de juridicamente estar quebrado o monopólio da Petrobras, quando ele reforça o monopólio da Petrobras de fato, colocando toda a cadeia de produção de energia envolvida ali, Sim. porque a Petrobras é dirigida pelo Estado. Sim. Então você vê, ele consegue controlar o norte da economia sem usar de legislação, sem usar de regulação. E aí que entra o quê? Capitalismo de Estado. O capitalismo dos compadrios, cara. Capitalismo de compadrio. Acabou, é isso aí. Livre mercado não. Livre mercado é aquilo que você falou. Aí no não é livre início. mercado, Não, você de foi bem. jeito nenhum. Livre mercado é quando você tem as mesmas regras para todo tipo de entidade que empreende, não tem segurança jurídica. Por exemplo, o que adora a esquerda falar é o seguinte, não, pega os países escandinavos, os países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suécia, não, ali a esquerda funciona, porque é o estado de bem-estar social. Cara, vamos lá. Realmente tem uma grande política social nesses países, né? Mas o que favoreceram eles conseguirem chegar nesse ponto? Riqueza. Como é que você acumula riqueza? Trabalhando, poupando. E como é que eles conseguiram fazer isso? No livre mercado. Noruega tem uns... Pega a Dinamarca, por exemplo, não existe CLT. Não tem. Não tem CLT na Para Dinamarca. abrir a empresa é muito fácil, não é uma Frações burocracia. de minutos você consegue empreender. Você não tem INSS na Dinamarca. O contrato de trabalho entre o empregador e o empregado é direto, os dois aqui, ó, não tem aquela... não, pô, você... Se é direito trabalhista e você não pode brigar pelos seus próprios direitos, então não é direito trabalhista, pô. Que coisa de louco. Então lá não tem 1/3 desse emaranhado de problemas, de burocracias que impedem o empreendimento, que impedem a geração de riquezas, né? A justiça social ela só vai funcionar com liberdade econômica. Sim. A justiça social só vai funcionar com riqueza, né? Essa briga, essa vontade, esse ímpeto que muitos defendem, que muitos têm de buscar a igualdade social é impossível, porque os seres humanos são seres individuais, seres diferentes. Desigualdade social não vai acabar. Todos que tentaram incutir desenvolver, exterminar a desigualdade social em um país, acabaram por destruir os seus países, cara.
O máximo Sim. que a gente pode fazer é o quê? É você administrar as desigualdades sociais. É você buscar a todo momento igualar as oportunidades, principalmente quando elas surgem na base. E você evitar criar resultados. Criar resultados é outra coisa que tem que ser um tema para outro podcast, mas você vai criar cotas de não sei de onde, que você... Aí é uma loucura. Então, esse papo de desigualdade social não é o problema, é a pobreza. O problema é a pobreza. A Margaret Thatcher tem um discurso, você quer falar? Não? A Margaret Thatcher tem um discurso no parlamento muito interessante, né? Que o pessoal fica falando que atacar a desigualdade como se fosse uma solução, uma panaceia, é muito errado, porque o problema não é a desigualdade em si, né? E ela estava rebatendo um cara do parlamento que dizia o seguinte: a desigualdade aumentou no seu governo, não tem mais desigualdade agora. Ela falou assim: não, então você está me dizendo o seguinte, que você prefere estar uma igualdade maior aqui nesse patamar, como era o Reino Unido nos anos 70 e antes, do que está como estamos agora no meu governo, que é uma desigualdade aqui nesse patamar. O senhor está me dizendo que prefere, desde que haja igualdade, que estejamos todos aqui embaixo desse patamar, Perfeito. do que estarmos desiguais aqui nesse patamar. Vocês estão entendendo? Essa que é a busca desenfreada pela desigualdade. É a mesma coisa, o Gustavo recebe R$1.000 por mês. Eu recebo R$2.000 por mês. Certo? Bom, nós temos uma desigualdade de R$1.000. Tá? Aí, a gente começa a trabalhar, empreender, você consegue melhorar o seu emprego, eu consigo empreender mais, e eu tenho uma receita aumentada em 100%. Eu passo agora a ganhar R$4.000. E você também tem 100% de aumento da sua receita, passa a ganhar R$2.000. Agora a nossa desigualdade social subiu para R$2.000. Então nós estamos mais desiguais, entretanto, nós estamos mais ricos. Então, Sim. mais uma vez, o problema não é desigualdade, o problema é a pobreza. Tem que atacar na pobreza, Tem que- na fome, na miséria, na falta de recursos, na falta de presença de Estado. Desigualdade não é problema. Suspeite de quem defende, de quem tem um foco do discurso, luta contra a desigualdade. Nossa, esquece. Suspeite. Qualquer uma, econômica, social, etc. Porque a gente é desigual mesmo. Não tenho dúvida. Bom, Eu sou eu, você é você, por aí para vai. deixar uma coisa assim bem... E por isso que, só pra finalizar, que o comunismo nunca vai dar certo. Nunca, Porque nunca. o comunismo é a igualdade pra todos com as pessoas, né? Ali, Tudo pobrinho igual. sem o Estado, as pessoas de boa fé, né? Tipo, se Você parte do regulamentar pressuposto que tá isso, todo mundo cara. bem, ninguém quer, né? Tá todo Ninguém mundo, tem todo mundo é necessidade, legal. Nossas não vai ter necessidades são briga, iguais. vai dar tudo Não certo. tem problema não, posso trabalhar pra caramba, te ganhar a mesma coisa, não tem meritocracia, então não esquece. Cara, a Então, gente tem o feio e o bonito. Isso aí realmente já prova tudo. com Imagina toda se a igualdade chegar Agora tem nesse um nome, nível. né? Pra quem tem aversão a feio, tem um termo agora. Inventaram um termo? Tem, não vou lembrar. Não é bom gosto, não. Não. Não é Mas bom tem. senso. Depois pesquisa aí, Irving. Qual que é a pessoa que é preconceituosa por feios? Tem um nome. Esses negócios não sei o que fóbico. Feios fora. Bota aí nos comentários, né? Bota isso aí, isso, pô, pelo amor Você de Deus, sabe. cara. A importância é que a verdade é uma só, cara. Não importa socialismo, marxista, não importa comunismo, não importa nazismo, qualquer tipo de regime maluco, totalitário, coletivista, cara, autoritário, é o seguinte: todos devem ser igualmente refutados, todos devem ser igualmente criminalizados. Para mim, essa é a ideia. Porque suprimindo liberdade individual, suprimindo liberdade de expressão, suprimindo propriedade privada, isso tudo só tem um resultado, que é a decadência humana, civilizatória e morte. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. É isso ou não é isso? O nome do negócio, se não me engano, tá aqui, ó. Unatractifobia. Unatractifobia. Atractifobia. Unatractifobia. Aguardem no próximo Big Brother, né? Unatractifobia. Cara dele. Fagner, obrigado, irmão. Tu deu uma aula aqui. Que cara, isso, enriqueceu pra caramba. De coração, de coração. Eu acho que a gente vai passar por um ano, né? Estamos já mergulhando num ano eleitoral, onde a cabeça do povo, eu sempre falo que pensa muito no executivo, não pensa no legislativo. É sempre prefeito, governador, presidente, né? Acaba tendo uma polarização não racional, mas ideológica, partidária, que isso é nocivo. Sim. Porque você fala daquilo que você não entende, você acaba brigando, mas eu acho que a gente não deve se acovardar no debate político. A gente tem que se manifestar com respeito, evidentemente, sem você ter loucuras e brigar com as pessoas que você gosta, mas a única forma realmente de a gente conseguir enxergar um avanço
é você debatendo ideias, né? Ideias, somente ideias podem iluminar a escuridão. Enquanto você se ilumina, você ilumina o próximo. Sem Que dúvida. está do seu lado. Então, para mim, é isso. É o recado que eu deixo aqui. E aí, qual é o recado que vocês têm para esse ano aí de loucura que vai já estar batendo nas portas? O que tu acha, Pagner? Fala aí. Vai dar B.O. ou não vai dar B.O.? Olha, eu Com certeza. vou entrar menos na questão da política partidária, porque já foi abordado pelo nobre colega. Camarada. Mas eu vou dar um exemplo negativo. Não faça como aquela menina que conheceu um cara maravilhoso numa certa noite, achou tudo bom, achou a noite boa, achou a cama boa, achou ele ligar para ela no dia seguinte, depois saíram de novo. E o cara, um bom papo, uma boa personalidade, uma situação leal, bons valores, etc. Mas ela descobriu que o cara era de direita. E aquilo foi imperdoável e nunca mais quis ver o cara. Então não faça como essa menina. Brigue pela política, converse, partidária, a gente está indo de eleição, é um ano propício para isso. Mas, cara, leve em conta a personalidade, a lealdade, o caráter da pessoa que você se relaciona, do seu amigo de infância, do seu amigo de colega de trabalho, sua namorada, sua esposa, seu marido, seu primo, seu sobrinho. Que é isso que fica. Discuta a política, mas não leva o pessoal. Exato. verdade. Não sejam loucos, gente. Mensagem final é boa essa mensagem aí. Observar mais a conduta e menos o discurso. Nossa, resumiu bem. Resumiu bem as duas falas. Boa. Cara, assim, agora finalizando agora de vez, hein? É incrível que todo mundo quer ser lembrado pelo aquilo que diz ser. E muito pouco pelo aquilo que de fato é. Então essa distância do que você diz ser para aquilo que você é de fato se chama-se caráter, né? Quanto maior a distância, menor o caráter. Então, assim, quando você fala de política, você fala com um aspecto moral muito grande. Mas quando você olha para dentro da sua própria casa, você não consegue nem arrumar seu quarto. Exatamente. Como é que você vai vender uma noção de não, tem que ser assim, tem que ser assado? Não, cara. Vamos ser, né? Eu acho que coerente. Eu acho que a coerência, a resiliência é tudo nesse ano aqui. Contemporizar os ânimos e ser cada vez mais resiliente. Tem uma frase que fala: eu não sou eu sou a lembrança que você tem de mim. É isso. Que é isso aí. É isso Tá aí. boa. É isso aí. Pessoal, Gu, show, meu irmão. Mais uma abraço. vez, obrigado. Tamo Fagner, obrigado, cara. Obrigado de coração. Pessoal, Não venha mais de vermelho. Não vê mais vermelho. Nem de Esse barbinha. verde Barbinha. vermelho, Mandou esse bem. Justificou bem muito. Não temos nada, não somos vermelhofóbicos. Vermelho ou fora. É só uma brincadeira. As pessoas estão perdendo o senso de humor. É verdade. Pessoal, obrigado por mais uma companhia aí. Não se esqueçam. Vai lá. Fala, por favor, Gu, que eu não decorei ainda. Vamos lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, dá o like, compartilha aí com os amigos, né? Manda para aquele teu amigo que não entende muito bem como é que funciona o socialismo, enfim. Compartilha para os 5.000 próximos amigos, né? E deixa um comentário aí falando alguma coisa, É isso. dando sugestão de pauta e vamos que vamos. Afegão Vamos que médio. Valeu! Valeu.